Muito boa noite, caro espectador do nosso podcast Plus Podcast. Seja bem-vindo. Obrigado para vocês que estão assistindo o nosso podcast. Nós estamos aqui gravando ao vivo com o Wagner Navarro Corrêa e depois a gente vai apresentar para vocês assistirem aí de manhã, de tarde ou de noite ou de madrugada, a hora que você achar melhor. Muito bom. E é lógico que a gente não podia iniciar o nosso programa sem antes falar dos nossos patrocinadores aqui, a Casa Pet, tá? Você não pode perder a oportunidade de levar o seu cãozinho, o seu gatinho, para conhecer a tia Dani, a tia Aline e ver ele ser muito bem tratado e, enfim, ficar lindão, porque realmente o tratamento é VIP. Legal. É o lugar onde seu pet se sente em casa. Sem dúvida, Casa Xandão. Pet. Casa Pet. E em breve, tá? Atendimentos veterinários, porque também não é só estética, tem que ficar, não é só ficar bonito, né? Tem que ser saudável, né? É que nem a gente se cuida da saúde Sem e fica dúvida. bonito. Então, E não se enxerga muito também, mas tudo bem, vamos lá. exatamente. Tudo para o seu cãozinho, para o seu gatinho, para o seu pet. Vamos lá, galera. Estamos aqui começando. E aí, Wagner? E aí, meus caros? Muito Muito boa bom. noite, muito bom dia ou muito boa tarde, né? Você sabe que eu tô vendo o Bruno chamar você de Wagner, eu achei estranho, porque sempre foi Vagnão, né? É, de fato. Realmente as De pessoas fato. começam na TV assim, TV, elas ficam falsas, né? Porra, que isso, Wagner? Falsidade é algo que não lhe Falsidade combina, né? não fica legal, né? Mas é o bom e velho Vagnão, né? Vagnão e. Vagnão, a gente queria começar trocando uma ideia com você. É, Você, de algum tempo pra cá, você começou uma aventura na sua vida, vamos dizer assim, né? Vamos colocar assim, uma aventura profissional, de forma séria, que foi trabalhar com um aplicativo. Então eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente aí, como é que foi essa passagem da sua vida, né? O que você fazia e como que foi mudar para o aplicativo, para ser motorista, levar as pessoas, esse contato aí. Como é que é isso? Sim. É, essa mudança de vida foi bem radical, por assim dizer, em todos os sentidos, né? Na questão do dia a dia, na questão de mudança de costumes, enfim. Afinal de contas, antes disso, eu trabalhava de modo geral, em empresas, indústrias, coisas do gênero, né? E há cerca de 3 anos atrás, mais ou menos, eu optei por essa carreira aí nos aplicativos. Já são 3 anos aí de muita história para contar, de muitas aventuras, enfim. Quem é motorista de aplicativo sabe bem o que passamos nas ruas referente ao público, a experiência no volante. Tem sido muito prazeroso. E o que, que há de melhor nessa profissão, né? Nessa, ser motorista de aplicativo? O que, que você diria que há de melhor? É a liberdade? É o contato com as pessoas? O que, que você acha que é mais legal em ser um motorista de aplicativo? É, quando eu- É um ponto interessante a questão de liberdade, porque ela é muito relativa, né? Quando a gente fala em liberdade, muita gente pode achar, vou ser motorista de aplicativo porque eu não tenho um patrão, não tenho um horário definido, né? Pré-definido. Mas eu diria que pela dinâmica onde o aplicativo funciona e como funciona o mercado do aplicativo, é uma das profissões onde você tem que ter muito mais disciplina do que em muitas áreas que a gente conhece. É, Em primeiro lugar, porque o meu ganho depende de mim. Se eu não ligar o aplicativo e sair para a rua, eu não vou ganhar, já começa por aí, né? O dia que eu estiver doente, eu não tenho como atestar e apresentar para o aplicativo e ter um Exatamente. ganho. Então, assim, eu tenho que definir minhas metas diárias, eu tenho que definir meus horários aos quais eu terei melhores ganhos. Então, a questão da liberdade é muito relativa. Porém, dentro dessa questão de liberdade, você consegue se organizar melhor, né? Por exemplo, hoje eu tive reunião da escola do colégio do William, Simone não pôde ir, então eu tive a liberdade de desligar meu aplicativo e estar indo para a reunião.
como posso fazer em outros eventos também, né? Sim, sim. E agora esses 3 anos aí, uma coisa que eu percebo muito, muito claro, você quando trabalha nesse ramo, você tem a possibilidade de conhecer muita gente. Muita Imagino. gente de todas as classes sociais, muita gente de todas as religiões, de culturas diferentes. Vocês acompanhou meu início, inclusive, se lembram quando eu estava fazendo em São Paulo. E em São Paulo foi uma experiência assim, fora do comum, né? Porque lá, mais do que em Salto, você tem acesso a muitas pessoas de diferentes classes, diferentes religiões, diferentes culturas. Então, eu agreguei muita cultura e conhecimento nesse meio tempo aí, eu diria. Agora, ô Vagnão, é que você falou, né? Você tem toda essa flexibilidade, e se você trabalhar mais, você ganha mais, ou se trabalhar menos, também ganha menos, né? Isso é a possibilidade de se ganhar mais, né? Como controlar para você não deixar isso, porque é aquilo, né? Eu acho que, não sei se ocorre com algumas pessoas, me parece que sim, às vezes. O fato de estar livre, né? Tem uma sobrecarga, sobrecarregar em trabalhar muito mais horas, né? Porque assim, é dinheiro, então você trabalha mais, ganha mais, né? Tem que ter um equilíbrio aí, né? Saber, ó, não, agora é hora de descansar, é hora de curtir a família ou tal, e não é o cansaço mesmo, é o limite do cansaço, ou você coloca ali um horário estipulado, enfim, e segue, vamos falar assim. Eu diria no meu caso, e que eu sou um pouco teimoso, né? Hum. Até. Quem me conhece bem sabe da teimosia que eu tenho. Então, assim, geralmente no início de semana, como é uma demanda menor, então eu costumo tirar para resolver coisas pessoais, enfim, descansar um pouco. E de quinta em diante eu viro megalomaníaco no volante daí, cara. É uma coisa que eu particularmente não indico para ninguém virar tipo 24 horas no volante, coisa do Uhum. gênero, sabendo que vai atingir determinadas metas, coisa do gênero. Mas a grande curiosidade nesse mundo de aplicativo é que tem os vários perfis de motorista, né? Tem aqueles que são obstinados pelos ganhos, senta no volante enquanto não bateu Não o chegar sono, enquanto não naquele para, ponto que não ele vai para colocou. casa. Tem aqueles que são os que eu admiro muito, que eles são extremamente disciplinados, por exemplo. Trabalho das 7 às 5, de segunda a sábado e domingo eu folgo. Eu acho interessante isso. Gera até mais qualidade de vida, se a Sim, gente sim. analisar friamente. Isso é indiscutível, né? Há aqueles que trabalham só à noite, durante o dia, mas há aqueles que, como eu disse anteriormente, a questão de liberdade, né? Aqueles que se acomoda em determinadas situações. Por exemplo, vê Sim. um grupinho de amigos parado em um canto, parou lá, vai tomar um café, um Matou refrigerante, pronto. Quebrou o ritmo de o dia. trabalho, já não volta mais. E são as pessoas que geralmente com o tempo eles acabam abandonando o aplicativo, porque eles não Uhum. entendem a dinâmica dele, como ele funciona, como trabalhar com ele. E quando saem, falam, aplicativo não dá dinheiro. Dinheiro não dá, isso é verdade. Dinheiro, quando a gente fala, é salários exorbitantes, enfim. Mas dá para viver do aplicativo. E algumas Mesmo pessoas não agora, com conseguem essa entender. alta do combustível, nós estamos numa época que o combustível subiu bastante, né? Os valores das corridas não acompanhou tanto como deveria, né? Eu tenho Essa ouvido um questão. pouco que a Uber tá judiando, né? Um pouco do pessoal, Não né? só os Apertando um aplicativos de pouco. uma forma geral, talvez, né? Não só a questão da Uber e tal. Não, mas É, a Uber não vai contratar a gente a anunciar aqui, podemos falar, né? A Uber mesmo, brincadeira. é, Quando eles patrocinarem a gente daí fala 99, é uma brincadeira. o- eu perdi até, nem esqueci o que eu estava falando agora. Perdeu? Falando sobre a alta de A combustíveis alta e Isso, isso, a isso. alta dos o combustíveis. impacto, Então, né? Wagner, na verdade, a margem de ganho ela diminuiu nos últimos meses, nos últimos anos aqui próximos, devido a essa alta, né? Não, sem dúvida, a margem de ganhos diminuiu muito aí nos últimos anos. E a gente entra num outro fator muito interessante que é importante estar abordando, e que é a questão, o impacto que isso gera nos usuários, né? Dos É. aplicativos, né? Hoje a gente ouve muito nas ruas as pessoas reclamando que em determinados horários você não acha motorista.
Sim, sim. Ou que quando acha ele cancela a corrida. Isso aí eu percebi, Isso mudou acaba bastante. tornando a corrida mais cara, então, né? Porque quanto menos carro na rua, maior é o valor da corrida. Mas Não né? tem. necessariamente. Eu imagino que a Uber também fala assim, poxa, Não né? necessariamente. Uber e 99 e outros aplicativos também, Sim. no caso. né? Vai muito da procura também, né? Não necessariamente. É assim, o combustível ele teve um grande impacto, sim. Aí isso acaba refletindo no usuário de que forma? Eu, como motorista, eu tendo um carro na rua na qual o aplicativo não me dá um centavo para manutenção, para combustível, para documentação, para seguro, enfim, gastos em gerais do carro. Sim. Então eu tenho que escolher melhores corridas para os meus ganhos. Então, por exemplo, às vezes fica 10, 15 corridas tocando ali, eu vejo os km que eu vou rodar, ela é completamente inviável. Então eu não vou aceitar aquelas corridas. Putz, cara, por isso que eu vejo vários carrinhos lá, cara, e você com pressa e ninguém aceita. E o usuário fica Porque é tentando, uma fria ele vai ficando nervoso e a viagem. então assim, como as grandes plataformas enxergam isso, não sei. E detalhe, outra questão interessante, muitas vezes que vocês veem que um dinâmico sobe, a corrida fica bem cara para vocês, ela não necessariamente está passando um valor ideal para o motorista. Só para vocês terem uma ideia, ontem eu fiz um horário dinâmico, uma corrida. Desculpa, o que é o dinâmico? Porque eu não. Tem algumas opções. É aquelas opções que aparecem quando a gente vai contratar? O Não? dinâmico ele aparece só para o motorista. Ah, desculpa. É que depois a gente fala, mas tem aquelas opções UberX, algumas Não, coisas Uber assim. X, eu acho que é o tipo Muda, de eu carro, nunca né? sei, eu escolho mais barata e boa. Mas São as beleza. categorias, né? São as Ah, tá, categorias. entendi. Mas, por exemplo, ontem à noite estava um preço dinâmico, na qual eu fiz uma corrida, para quem conhece Salto, aqui do Maria José, próxima rodoviária até o hospital. A plataforma estava me repassando R$14. Para ser mais exato, R$13,99. Cobrou do passageiro R$31. Nossa, cara, que margem de Então, lucro, assim, né? Só pra você. então, assim, fica o passageiro, lógico que ele vai surtar. Sim, E sim. muitos deles, eles acham que a culpa é do motorista, que já ouvi muitos falarem, não quer trabalhar, fica em casa, ou coisa do gênero. Sim. É hora de falar pro cara, então pega um carro e vai pra rua, Vai pra rua, né? pra você ver o custo que é isso. Mas Eu legal. acho que essa parte aí precisa ficar bom pros dois lados, sabe? Hoje eu sou usuário e vou falar, tá, tá bom pro usuário, não tá ruim, mas aí por que tem que ficar tão bom assim pra Uber também, né? Ou vamos falar pras operadoras, independente da marca, né? Pras operadoras em geral, por que tem que ficar tão bom também? Porque tem que, né? Enfim. Eu acho que isso reflete um pouco a situação do país, você não acha, Wagner? Tem muita gente ali que não tem assim o que você mesmo falou, né? Não tá focado em ser motorista, em fazer esse tipo de trabalho e tal. Às vezes tá ali porque saiu do emprego de repente e tá se aventurando. Isso só ajuda a cair o preço, porque ele não vai ser seletivo também com as viagens que ele vai aceitar, não é isso? Eu diria De que certa forma. o aplicativo, ele é uma ironia quando a gente fala de valores, de economia, enfim. E é uma profissão extremamente democrática, digamos assim. Sim. Basta você ter um carro que se enquadre no aplicativo, ter uma habilitação, passou pelas etapas do aplicativo, aprovou e tal. Então você pode ser homem, mulher, aposentado, enfim. Você pode ter uma profissão e trabalhar em horário reduzido. Uhum. Então, aí a gente junta a realidade econômica do país e, consequentemente, há mais desemprego, aposentados também recebendo, a gente não sabe exatamente a realidade de cada um, mas tendo que ir para a rua para ter mais ganhos, né? Sim. Complemento de renda. Então, isso acaba saturando, sem dúvida, as ruas. E isso você acaba dando margem, como em qualquer área da sociedade, você acaba dando margem dos grandes tirarem proveito da situação, né? O que é natural a gente vê ao longo da história, sempre dessa forma, né? E é uma classe que é muito Entendo. difícil você ter uma organização na qual você consiga mobilizar a classe para, por exemplo, um protesto, uma greve ou coisa do gênero, se for o caso, né? Por exemplo, porque são pessoas que não têm vínculo nenhum entre eles. Diferente de uma empresa. Aliás, não ele é só fala o assim, vínculo, o que vai agregar a ter uma greve, por exemplo, porque você não mas- tem um portão de fábrica, né, que vai ser fechado, enfim, tá pulverizado, Exatamente. como é que você controla exatamente, isso? Né? exatamente. Mas aí tem outro detalhe, a gente tava falando das coisas boas, que tem
a questão de ser motorista de aplicativo, mas tem as dificuldades também, porque você não tem as garantias trabalhistas, você não tem os direitos, né? Você não ganha, enfim, você não vai ganhar hora extra, você não vai ganhar o descanso Remunerado, né? remunerado do final de semana, enfim, você não vai ter férias também garantida, não vai ter 13º salário. Então, todas essas garantias os motoristas acabam não tendo também. E aí, se não está previsto na lei, também se você for fazer greve, também já diminui muito o ímpeto, né? A vontade das pessoas que estão no aplicativo. Lá, nós vamos fazer greve para quê? Sim. Nós vamos ganhar. O que nós vamos Contra ganhar com quem isso? também é Né? um pouco Assim, não é disso. só greve, é reivindicar talvez os direitos que o motorista tenha, né? Porque a gente pensa, a gente como usuário, passageiro, você pensa no que é bom, tudo bem. Todo mundo vai pensar no que é bom, Sim, lógico. sem É dúvida. porque O preço hoje, é mais hoje eu acessível. vou para os lugares como se tivesse Exato. motorista, né? Exato. Você chega no banco de trás até e desce, tá fácil pro muito usuário, rápido. de certa forma. É muito fácil e rápido. Agora a gente tem que pensar também de uma forma geral, uma forma global, que é para o outro lado também. Como é que tá para o outro lado? É lógico, o aplicativo também tem que ter seu lucro, obviamente. Tem que trabalhar, prestar um serviço de qualidade. O funcionário, aspas, né, o profissional que está ali, ele também tem que prestar um serviço de qualidade. E às vezes, ele recebendo menos pelo valor, essa margem aí de lucro vai diminuindo, ele vai ter que trabalhar mais horas. Né? E trabalhando mais horas, ele vai se expor mais ao risco. Às vezes vai expor ao risco também o próprio passageiro, né? E vai estar com condições adversas. Né? Você vê muito isso ou não? Sim, sem dúvida, claro. Hoje mesmo estava com um amigo motorista que o carro dele, por exemplo, estava com os pneus carecas. E o cara rodando loucamente para, tipo, contas para pagar, paga pensão, enfim, uma série de coisas. E você vai desgastando o carro com isso, né? Quando você tem um repasse de ganhos, com uma margem reduzida, como vem ocorrendo constantemente, aliado a isso, aumento de combustíveis, e aliado mais ainda a tudo isso, a inflação que a gente sofre hoje no país por vários motivos. Quando você encosta o carro para fazer uma manutenção, velho, fica... se você não tiver uma disciplina, não conhecer o que está fazendo, fica insustentável. É insustentável. Não consegue trabalhar. Não consegue. E assim, tem e tudo isso que você falou, Xandão, é verdade. Os mais liberais vão dizer assim, né? Que como é um empreendedorismo individual, então você pode se planejar para tirar férias, você poderia planejar o seu 13º, você poderia pagar a sua previdência. É isso que é o... Previdência, eu não falei, mas bem do ponto de lembrado, vista mais liberal, também. colocariam isso. Só que nem todo cidadão, indivíduo, tá preparado para se planejar nesse nível, né? Nem todo mundo tem essa aptidão também, né? Então, muita gente escorrega nisso. Para começar, a gente no Brasil não tem a cultura de educação financeira, né? Exato. A gente já começa por aí, né? Então, a maioria dos profissionais que entra na área, hoje, por exemplo, e claro, apanhei um tempo para entender isso, eu sou uma empresa. Sim. Eu sou uma empresa e o carro é a minha fábrica, né? Eu tenho que administrar aquilo. De que forma? Com o tempo eu tive que aprender. Mas muitas pessoas não entendem, não conseguem alavancar seus ganhos e com o tempo acaba desistindo. Eu diria que um percentual alto até. E hoje eu digo sem medo de errar. A pessoa hoje, com a realidade dos aplicativos como eles vêm trabalhando, se a pessoa entrar sem experiência nenhuma, sem apoio nenhum, sem orientação de ninguém, não consegue. Então, o cara que for fazer o Uber, for fazer 99, for fazer outros aplicativos hoje, você diz que o principal é a disciplina. Disciplina, tem que sem ser dúvida. Disciplinado. Sem dúvida. Acho que tudo na vida tem que ser de disciplina, né? Eu acho que tudo depende disso mesmo, né? A disciplina é fundamental para o sucesso, ou, enfim. Mas principalmente num lugar onde você vai fazer tudo, né? Você vai fazer o horário, você vai fazer... Tá tudo na sua mão, né? Você tem que fazer tudo, então tem que ser muito disciplinado mesmo para conseguir. Também fica a dica aí para quem tá pensando em ser motorista de aplicativo,
tem essa questão Quem importante tá aí para se pensando observar. em mudar de área, tem gente também que por opção própria, como você falou, também tem uma diferença não ter chefe, né? Não ter uma hierarquia, não tem, né? Você tá livre ali. E também o estresse de qualquer outro trabalho ali é uma questão de você consegue se distrair mais, conversa com pessoas diferentes, né? Então, assim, tem o lado que atrai também, né? Eu imagino que tem muita gente que também mudou. Só que é lógico, o cara quer tirar o seu sustento sem precisar trabalhar 30 horas por dia, lógico. Sim. Acho que essa que é a ideia, né? E aí eu acho também o seguinte, né? Como também os mais liberais gostam precisa ter mais concorrência. Então temos Uber, temos 99 e quando a gente for ter mais concorrências, talvez o preço que eu falo para o motorista fique melhor, né? O ganho, né, para o motorista fique melhor. É que hoje a gente está com uma série de plataformas aí, é uma briga de gigantes, assim, né, cara, no mercado de aplicativo. É difícil até a gente criar um prognóstico de como isso vai ser no futuro, como que isso, né? E com as mudanças econômicas que a gente tem visto aí, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Uhum. Eu diria até um efeito cascata, uma coisa acontece atrás da outra e acaba sobrando, evidentemente, para os países com menos requisito financeiro, como o Brasil, no caso, é um deles, apesar de ter vindo de um crescimento em algumas décadas e, infelizmente, agora nem tanto. Então é difícil a gente fazer um prognóstico hoje, assim, do futuro dos aplicativos. Uma coisa eu asseguro, só os mais experientes aí nos próximos meses, talvez o ano aí, vai ficar, Vai porque ficar. é difícil. E você acha que essa legislação que existe hoje no Brasil, ela pode ser mudada? Isso pode modificar a realidade dos aplicativos de uma forma geral? Vocês têm alguma informação sobre isso? Para Como é que tá? aplicativo não tem nada nesse sentido, né? Não tem nenhuma lei por enquanto. O que a gente tem hoje, que eu acho que foi um avanço interessante, a gente tinha o Marlon. O Marlon, ele foi motorista de aplicativo e depois se tornou um youtuber dentro da área, como temos também o Fernando Floripa temos canal tipo falando de Uber, vários canais aí que para quem estiver começando é interessante estar assistindo, porque são caras sérios, caras que entendem da área, caras que conseguem orientar de forma bem, bem bacana. E o Marlon hoje ele é vereador de São Paulo, inclusive, conseguiu se eleger vereador de São Paulo e muito possivelmente o próximo passo dele será o Congresso Nacional, acredito eu. Então é um cara que vem trabalhando muito nesse sentido para os motoristas de aplicativo no Brasil. A partir dele eu vejo que tem uma briga forte, assim, algo que... Inclusive alguns integrantes do Drivers durante essa semana teve em Sorocaba com o Marlon, né? Drivers é o grupo que você participa de Sim, motoristas de aplicativo, que já tem quantos Já ouvi quantos falar hoje? bastante. Quantos participantes? nós estamos com quase 600 integrantes nos Drivers. E Caramba. que município que abrange o Drivers? A gente tem integrantes... A matriz é aqui em Salto, foi daqui que surgiu o Drivers, né? Mas temos um grande bloco de motoristas também em Itu, em Indaiatuba. E temos alguns que ao longo do tempo foi se espalhando. Sorocaba, temos alguns em Vocês São usam o Paulo. Telegram? Porque Não, a 600 gente dá WhatsApp? Não, a gente tem salas diferentes no WhatsApp. A Ah, gente já que pensou legal. nisso, mas a gente tá discutindo isso. Mas é interessante a gente manter como salas separadas, Sim. porque como todo grupo de WhatsApp, a gente não começou assim com a intenção de ser grande, né? Depois também aguentar 600 bom dia, né? Tem essa. Então, assim, o Drivers, quando começou, foi uma ideia de juntar alguns amigos e montar o grupo e uma sala, né, de informação, de troca de ideias, coisa do gênero. E aquilo começou a crescer. E nisso a gente fez parcerias com Lava Rápidos. Por exemplo, você vai lavar um carro hoje por aí, não sei quanto tá, 50, 60, 40, não sei. A gente lava carro a 25 reais com Caramba. parceiros. Caramba, A bom gente tem caramba. desconto de 12% em trocas de óleo, em Itu, Onilube, inclusive, uma empresa. Que A legal. gente tem uma parceria. Então, assim, a gente foi crescendo nesse sentido. Quando a gente atingiu o número máximo numa sala, aí a gente abriu a segunda. Abrimos a segunda e abrimos em Indaiatuba. Aí o que aconteceu? Alguém deu a ideia do Telegram, mas a gente chegou à conclusão de que cada sala, quando foi fechando,
ela tinha um perfil já montado. Ah, entendi. Sabe, você tinha aqueles participantes que tem uma forte ligação com o outro, que sabe brincar um Passa com a o outro, por confiança exemplo. também, né, Exato, na informação, porque troca muita informação importante ali, né? bastante. Então, Então a gente achou por bem, tipo, não, vamos manter dessa forma, porque cada sala tem a sua identidade, né? sim. E isso acaba enriquecendo o grupo, né, na verdade. E o grupo Imagina. muito grande também acaba sendo muita informação, às vezes até desinformação, e Sim. acaba não contribuindo tanto, né? Então acho que Inclusive, deixar o convite para, se algum motorista novato de aplicativo estiver nos assistindo e quiser Ah, manda estar aí. ingressando no grupo, né? Eu acho que no drivers, final vai ter o Instagram, provavelmente, só entrar em contato ou coisa do gênero. do Sim, sim. drivers, legal. Isso, do Tá, Drivers. bacana. Então, Show. Wagner, até a gente já chegou a conversar fora do ar também. Quantas vezes a gente pode bater papo? A gente conhece sua trajetória de vida e de alguns integrantes lá do Drivers. Num determinado momento, vocês decidiram montar ou utilizar um novo aplicativo, diferente desses mais famosos aí, Uber, 99. Vocês começaram com um aplicativo, como que é o nome mesmo? Ó, VIPcar. Vipcar. Isso. E como que foi? Como que tá sendo aí essa transição? Como é que vocês estão vendo isso? Vamos aproveitar e falar da VIPcar, né? Vamos botar na tela aí o logo, a gente preparou aqui, ó. Fala um pouquinho pra gente aí dessa ideia, desse projeto aí, Wagner. O VIPcar foi essa uma oportunidade que nos apareceu de tá mudando um pouco a dinâmica da mobilidade urbana de Salto, né? A gente recebeu o convite de um amigo nosso, Danilo, grande abraço para o Danilo, e assumiu a VIPcar. E daí eles nos procuraram para a possibilidade de estar trabalhando em Salto e Itu. Eles já são muito fortes em Botucatu, Marília, Ourinhos e Porto Feliz. A Vipcar é um aplicativo tal como O Uber 99. o Uber Uber 99. 99. Eu acho que só um detalhe que a gente tá. Correto. Quando falar pro nosso editor de imagem que a gente. Opa, Né, ali tem que. tem que o quê? Show de bola. Não, pra passar, a hora que tiver a galera conversando, apareceu o geral. Ah, sim, não, tá. O geral. Então, daí Ô, editor, presta atenção aí, cara. Você tá surgiu- dormindo? Parece que até mesmo é o próprio cara que entrevista que fica controlando. Brincadeira, vamos. Aí surgiu a oportunidade através do Danilo da gente tá alavancando a plataforma Salto e Itu. Aí o Mick, o Diego e eu, a gente assumiu aí a frente da VIPcar aqui na cidade. A gente está em processo de expansão ainda, né? Cadastrando motoristas, passageiros, divulgando a plataforma. E Deus queira que dê certo aí. Vai ser um dos nossos objetivos, né? Trazendo esse aplicativo para a cidade, é justamente sanar esse tempo de espera e cancelamentos que a gente vê hoje muito nas grandes plataformas, sim. né? Por quê? Porque a VIPcar, ela inegavelmente tem um repasse melhor para o motorista. A gente trabalha com um repasse melhor para o motorista. Então, sendo dessa forma, se tivermos uma demanda de motoristas cadastrados que estejam logados e atendendo a plataforma, e se tivermos uma demanda de passageiros, conforme aumentar a demanda de passageiro, mais motorista vai se interessar pela plataforma, vai se cadastrar, então a gente vai ter um número maior e o atendimento será mais rápido e com pouco cancelamento. Então essa é a primeira ideia do processo, seria essa. No caso, Wagner, só uma coisa que me ocorreu, Bruno, também perguntar pro Wagner. Quando o passageiro ele pega um carro da Uber, da 99 ou da Vipcar, você tem seguro? O passageiro está segurado também? Sim, está. Em todos. Sim. Passageiro Inclusive está na Vipcar, segurado. por exemplo. Em VIPcar estão todos É assegurados. seguro, é DPVAT. Não, porque acho que tem um seguro Não, diferente. nós aí, né? temos um O seguro para o passageiro. E tranquilo. você sabe dizer o valor, como é que tá? Se não me falha a memória, está em R$55 mil. R$55 mil por No caso, o assegurado a viagem, né? Para o A passageiro. viagem. Se tiver algum dano ou, enfim. se for dano físico até R$55 mil, tá assegurado. Está assegurado. Bom, Não, cara, até fazendo aqui o lado do direito do consumidor, mas seguro de vida também tem. Boa pergunta. Daí preciso ler a policy para ter certeza. Boa pergunta. Depois a gente precisa. Bom, se tem até Se de bem que a gente acidente, sempre- rapaz, a gente tem assim.
espera sair vivo de todas as coisas, mas é bom a gente... A ideia é É. essa, Pô, mas bacana, Pra- então é pra a. não virar um filme de terror, né? Exatamente. É a VIP Car, então. Galera, vocês aí, ó, não perde tempo aí. Baixa a VIP Car aí, tá? E vamos usando tanto o usuário quanto você que é motorista, né? Uhum. Entra pro clube, entra. Clube VIP. Vamos ganhar um pouquinho mais aí. Pouquinho não, bastante mais do que esses aplicativos aí que estão espremendo os caras aí que leva a gente, né? Sim. É. Já falei, a hora que se patrocinar a gente negocia, mas enquanto isso nós vamos descer a lenha aqui, não brincadeira. Muito bom. E É, mas legal. Bacana. Bom, Diga. a gente vai falar de muita coisa aqui também, né? Não é só de aplicativo, né? O Vagnão é um grande amante do rock and roll, né? Conta pra Música, gente um pouquinho, esportes, música em enfim. geral, esportes também, mas assim... Aliás, o Vagnão é uma enciclopédia, cara, né? conhece muito de esporte, conhece de anatomia. Outro dia eu tava perguntando, tava com problema no joelho, eu falei, como é que é o nome desse músculo aqui mesmo, Wagner? Ele falou, esse músculo aí é o não sei o que, de não sei o que lá. Tem umas coisas que eu acho que ele mete o louco, né? Porque ele fala assim, foi 22 de setembro de mil... Eu acho que ele mete o louco, mas assim, eu acabei nunca Não, mas aí que tá. conseguindo pegar ele no pulo, né? eu Quando eu sempre vou achei ver, tá certo. Mas É, algumas coisas ele exatamente. deve meter o Nunca louco. provou o contrário. Das poucas amostras que eu peguei pra checar, assim, ele tava certo. Mas eu acho que ele mete o louco O muitas pior vezes. que Não é também, possível. eu também peguei várias pra checar, eu vi que tava certo também. Não sei se deu sorte dessa vez, mas Boa. realmente, Realmente, é é, uma enciclopédia. falar em conhecimentos gerais, É por isso que falou ele com o tá, Vagnão. tá Por aqui isso sendo tá fazendo entrevistado, né? sucesso e por isso tá fazendo sucesso nos aplicativos. Porque o cara Exatamente. curte conversar com o cara que tem uma cultura. Isso é muito legal. E Vagnão, no rock, inclusive, você sabe que eu não era assim uma pessoa que curtia tanto rock e tendo contato com o Vagnão, eu acabei gostando do ritmo rock, sabendo um pouco da história do rock, né? Então isso é uma das coisas legais que a gente pode até abordar nesse bate-papo aqui, Vagnão. Nós estávamos até conversando aqui antes de começar a entrevista. Você estava falando de algumas coisas que influenciaram o rock, alguns ritmos que influenciaram o rock. O soul, né? É o, Sou muito bom. que faz parte da black music norte-americana também. E outros ritmos mais, né? Você estava comentando? Sim, o blues, o jazz, o soul, o country, enfim, o rock, ele não nasceu pronto como nós o conhecemos hoje, né? Ele teve no passado, diga-se de passagem, eu diria aí, grande parte, a influência da música negra, né? Que tem uma cultura muito forte, que tem um ritmo muito, seja no quesito para alegria muito cativante, seja num quesito tocar a alma das pessoas. A música soul, por exemplo, o próprio nome já é muito analógico em relação a isso, né? Às vezes eu tô assistindo algumas séries na TV, que hoje é séries, né? Fala-se pouco de assistir filmes hoje, Sim, né? sim. Hoje é Fala mais série. série, Tá na né? moda série. Sessão da tarde, ninguém lembra mais, né? É verdade, é verdade. E assim, às vezes estou assistindo algumas séries e, cara, tem uma série que eu acho muito legal, diga-se de passagem, e alguns episódios ela é muito tocante pelo histórico. This Is Us, não sei se vocês conhecem. Eu assisti, cara, assisti. Cara, é uma série Nossa, muito comovente mesmo, muito bonito. Muito O bonito. Assisti a o enredo e a trama primeira temporada, eu acho. é de De arrepiar. arrepiar, é bacana. E tem um episódio na qual o Randall, ele conhece o pai dele, que ele foi adotado, né, por uma família branca, ele é negro e foi Sim. adotado por uma família branca. E o pai dele aparece um certo dia e passa uns episódios e o pai dele tem um sério problema de saúde e o pai dele pede para visitar a terra natal. E se não me falha a memória, é Memphis. Eu acho que é isso mesmo. Acho que é É em a Memphis. terra do Memphis. Elvis Presley, inclusive. E ele é músico. E Sim. quando ele saiu de Memphis, ele deixou uma banda para trás. Aí começa a passar flashes do passado e do presente, os caras tocando aquela soul, aquele ritmo, cara, tu fica assistindo aquilo e em dado momento você percebe que tá chorando. De tão lindo, de tão maravilhoso que é. E hoje a gente, quando ouve o rock, inevitavelmente, a maioria das bandas, nos álbuns, tem uma ou duas músicas que tem o soul como fundo, coisa do gênero, que eu acho muito fantástico, assim. E isso tudo, todas essas influências, eles vieram dar, assim, qualidade pro rock, né? Às vezes o pessoal fala de rock. Eu lembro que o pessoal comentava muito, falando um pouco da minha avó também. Eu falava, essa barulheira e tal. E, na verdade, quando eu comecei a ouvir, eu também achava uma barulheira, Meu né? pai chama de batistaca. Batistaca,
E na verdade, quando você passa a conhecer mais, você vê a qualidade do rock que tem influenciado, inclusive até da música clássica também, né? Sim. Blues, soul, como você falou. Então, sim, músicas de muita qualidade, né? E o Sim. metal, né? O pessoal fala metal, metaleiro, tal. E o metal justamente vem dos metais Das orquestras. das orquestras, Exatamente. né? Que aí É, trouxe pro rock, né? Então, o pessoal às vezes não sabe de toda essa Toda essa trama que tem por trás do som que ele ouviu ali, que a princípio eu acho uma barulheira, né? poderia achar uma barulheira, exatamente. Inclusive, esse negócio de barulheira eu acho muito curioso, né? Duas histórias assim, que eu acho bem interessante. Quando eu era garoto, comecei a ouvir, tempos depois, eu chegava em casa com um CD, tipo, uma vez coloquei no som de casa o Nevermind do Nirvana, já começa com Smells Like Teen Spirit, né? E o Kurt arregaçando a voz, quando minha mãe chegava na sala, que é isso? Você tá ficando Que louco? loucura é Que essa? loucura é essa? Meu filho ficou louco, enfim. Hoje minha mãe olha os 3 filhos, todos gostam de rock. E ela, se bobear, começou a gostar também um pouquinho. Cara, assim, quando eu fiz 17 anos foi curioso, né? Eu morava em São Paulo ainda, foi curioso que num Natal minha mãe me deu uma camisa do Pink Floyd, do Division Bell. Caramba, Uma camisa que eu usei até rasgar, literalmente. Aí meu irmão me contou depois que ela foi pessoalmente na galeria do rock comprar a camisa. que E disse legal. que ela entrou na galeria do rock e disse que meu irmão conta, o Alex, ele conta que tipo, ela ficava olhando assim, é deslumbrada isso? para aquilo. Aquelas lojas de tatuadores, piercing, aquelas camisas. Aí tem aquelas lojas bem especializadas em bota cano longo, roupa de couro, É, enfim, coisas do gênero. E ela ficou impressionada com aquilo. bacana. Nunca se tornou uma roqueira de fato, mas ela entendeu por que que os filhos estavam curtindo, né? E essa questão do barulho, Slipknot, por exemplo, é uma banda pesada, por assim dizer. Sim, sim. Só que o rock é uma questão tipo de você ouvir e sentir e conseguir digerir aquilo. Slipknot, as Sim. músicas mais pesadas que você ouve dos caras, cara, no fundo tem uma melodia e uma coisa muito sutil, muito suave, assim, quando você vai ouvindo. E que você, com o tempo, fala, meu, é muito, tudo bem feitinho. Você ouve cada instrumento no seu Sim. devido lugar. Eu acho que todo gênero tem a sua riqueza, né? E também tem um lado, às vezes, assim, que às vezes a música, o cara esconde um pouco a falta da melodia atrás de uma coisa um pouco mais barulhenta, né? Tchá, como, por exemplo, no samba também, pode ter Sim. uma batucada tal, mas falta a melodia. Então, a melodia, se ela for legal, bem trabalhada, não importa o ritmo, né? Se ela é agitada ou não é, que instrumento tá usando, fica Então, sensacional, né? e na verdade, até parece que é um dos baratos do rock você esconder a melodia atrás de todo aquele barulho. Né? Você fala, você faz um barulhão no geral, mas que se você tiver um ouvido mais apurado, que realmente gosta do ritmo, você vai vendo toda aquela técnica que há por trás, né? E vai gostar muito mais. Né? Inclusive, quando eu, por exemplo, quando conhecia muito pouco, não conhecia o Vagnão, eu via o cara tocando, por exemplo, num show de rock. Eu falava, deve ser fácil isso aí, porque se o cara errar, ninguém vai perceber, cara. É uma barulheira total. Depois não, né? Com o Depois você tempo fala, não, você pô, se o percebe. cara errar, aí que você Ah, vai perceber. parece pra Dá pra- caramba. É muito mais difícil fazer isso do que fazer, às vezes, outro tipo de música. Uma coisa que eu acho muito interessante nas bandas de rock, assim, não todas, né, mas algumas, é que às vezes por uma determinada deficiência, ou num dia que não tá legal a voz do vocalista, por exemplo, o guitarrista consegue fazer uma linha de guitarra na qual ele consegue fortalecer a voz do vocalista. Não sei se vocês já repararam isso ouvindo determinadas Ele músicas. reforça a Ele voz, reforça, né? só que para você perceber, você tem que prestar muita atenção. E num show ao vivo você nem percebe. A voz do cara tá maravilhosa, mas a guitarra no fundo ela tá dando aquela E resistência. tem legal, tudo né? assim, ó. É a mesma coisa que você imaginar. Vou mais longe, o funk sem dançar quase não vai servir pra muita coisa, né? Aí você falar assim, vamos lotar um estádio com a galera pulando lá na pista tal pra tocar música clássica, não vai combinar, não vai dar muito certo também, porque o barulho vai atrapalhar a música clássica. E o rock não, o rock já vem junto com parece uma coisa de multidão, né? Parece que é um lance Sim, o rock pra puxar
Aquela coisa Freddie Mercury no Wembley, né? Sim. Muito legal. E você comentou, Wagner, a gente conversava, eu sei que a sua banda preferida, ou uma das preferidas, é o R.O.M., né? Pouca gente conhece, mas pouca é. gente sabe. Que é uma banda de rock Que eu, alternativo. quando eu era mais né? moleque, chamava de Rain. Rain, exatamente, O Rain, aquela muito música do bem Rain. lembrado, é isso mesmo, Bruno, porque É o Rain. quem é Arwen, o que é Arwen? Como é que escreve Arwen? Que aliás eu te perguntei isso também, né? Sim. Como que escreve Arwen? R-E-M, né? Isso. E o Arwen é um rock bem suave, né? E uma melodia muito legal, um dos melhores vocalistas que eu já vi também. Como que é o nome do O Michael Stipe? Michael Stipe. E realmente uma melodia da música, uma música mais tranquila, né? A maioria das músicas do R.O.M. E a Uma qualidade- barulheira tranquila, uma né? barulheira de Barulheira leve. de boa. Exatamente. E a gente. É uma outra forma de se curtir rock, né? Você vê Slipknot é mais agitado e o Vai ver, R.O.M. ô Xandão, mais você clássico. falar de definir rock com barulheira, não tem coisa mais tiozão que isso aí, cara. Então, mas eu Você queria tem dizer consciência que... disso, né? Que tá, assim, eu tenho consciência, mas você falou primeiro que eu na entrevista. Entendeu? Isso fique registrado. E, entendeu? barulheira, eu Você falei não. esqueceu? Nós vamos voltar lá e vou mostrar que eu não falei primeiro. Que palavra que você usa? É quem fala rádio patrulha, né? O cara entrega a idade na hora, né? Isso é verdade. Não, sabe o que eu falo? Eu falo muito, às vezes eu falo assim, aquele conjunto de música, a turma fala, quê? Conjunto, esse eu- é Bicho, década de 80 pra trás mesmo, assim, né? conjunto nosso. O que é conjunto? Conjunto, Um bicho. grupo de música, né? E... Beleza. Mas Não troque de canal, não, tá? Assista até o fim, continue. Você que é jovem e tal, tá? A gente também é legal, tá? recordar é viver, né? Recordar é viver. A gente tem muito Bordões pra não recordar aqui. Bordões não faltarão. Muito bom. Recordando que a gente dá um plus. É um plus. E Bom. pra turma mais antiga também pode ser plus, né? A turma mais antiga se identificou com essa história toda de rock barulheira, pá, né? Mas ficou legal. Com certeza, com certeza. Você falando do R.O.M., a grande curiosidade do R.O.M., assim, não é uma banda que é muito conhecida no Brasil pelo nome, né? Mas se você coloca lá uma música, todo mundo vai saber quem é. É que nem B-52, por exemplo. Uhum. Todo mundo conhece, mas ninguém... E quando conhece, fala B-52. É. Ainda fala B-52, né? Mas o R.O.M., o grande diferencial da carreira toda do R.O.M., que tornou-os tão famosos e tão fantásticos, eu diria, né? Eles são os grandes pioneiros do rock alternativo, uma coisa que até então não existia, porque era tudo muito dividido, né? Muito bem traçado. Ou era punk, ou era discoteca, né? Na época dos Bee Gees, né? Os Bee Gees, ou era discoteca, ou era o heavy metal, como nos anos 70 ainda tinha Iron muito. Maiden. Meu pai conta que parava o clube, assim, era que tocava Bee Gees, era um... E o R.O.M., ele teve outro mundo. o R.O.M. teve a grande capacidade de pegar muitos elementos e colocar dentro de uma banda só, com 4 caras geniais, fantásticos, né? Com um vocalista maravilhoso, como você mesmo disse. E o grande quê da banda é que, além de ser o grande pioneiro do rock alternativo, é uma banda extremamente politizada, né? Uhum. É uma banda onde, nos Estados Unidos, eles são extremamente reconhecidos pelo seu teor político. A gente tinha, há anos atrás, nem sei se existe mais, para falar a verdade, o Tibetan Freedom, em Washington, era um festival voltado justamente para a liberdade de Tibete, né? Que a China devolvesse o território, né? Uhum. E a pegada era a seguinte: quem tocasse no festival tinha os vistos cancelados na China, nunca mais entraria na China. Toda banda que entrasse nesse Caramba. festival não entraria na China mais, nem para visitar, nem coisa nenhuma. E o Michael Stipe, não satisfeito com essas determinações do governo chinês, ele entrou vestido de tibetano no palco. Foi maravilhoso, foi incrível. Vixe. Mas quem não conhece o R.O.M., ouça que mudou a minha vida essa banda. Literalmente. Muito legal. E, aliás, a gente conversava sobre o R.O.M. E uma música deles também que eu ouvia e não sabia que era deles, que até me conquistou, vamos dizer assim, pro grupo, é aquela do Médicos Sem Fronteiras, né? Que o Médicos Sem Fronteiras gravou. Que Ela é Everybody bonita Hurts. demais, né?
Everybody Hurts, ela serviu para 2 campanhas, na verdade, né? Que eu me lembre. Ela serviu para Médicos Sem Fronteiras, agora é o Coldplay, se não me falha a memória, que tá Tá com fazendo É, com como Médicos é Sem uma tema, música do Fronteiras? Coldplay também. do Pô, Coldplay. muito legal, muito Mas durante bacana. muitos anos a música tema foi Everybody Hurts do R.E.M. e serviu também como uma campanha do governo britânico para acidentes de trânsito com bebida alcoólica, coisa de gênero. E é um comercial, tipo, eu diria até um pouco forte, porque mostra cenas de acidente, logo depois do acidente, porque o refrão da música, ela fala que todo mundo sofre, né? E aguente firme, mas todo mundo sofre. Hold on. Hold on, aguente firme. Mostra depois os acidentes, passa vários acidentes. Aí depois de vários acidentes, mostra a sequência das pessoas chegando no hospital. Toda machucada, estraçalhada. E logo depois das pessoas chegando no hospital, os parentes. E todo mundo sofre, Todo né? mundo sofre. Ou seja, deixa claro, tipo, por isso que se beber não dirija, enfim, é muito importante. E essa campanha é Exatamente. muito interessante nesse sentido. E legal, É. principalmente a gente tá conversando com um motorista de aplicativo. E é interessante estar falando sobre isso também. A Sim. questão da responsabilidade, responsabilidade no né? trânsito de todos, né? De todos os todos. motoristas de aplicativo, que não é de aplicativo, enfim. É uma coisa de todos nós. Aliás, o Brasil lidera aí que de muita coisa complicada no trânsito. E nós temos que melhorar esses índices aí. Passam muito pela consciência do motorista, por não fazer, por não ter um excesso de velocidade, né? Você sabe que imprimir uma velocidade mais alta do que a via permite é uma das coisas que mais causam um acidente, porque é uma coisa meio lógica, a questão da física, né? Você vai ter menos tempo de reação, isso vai causar problemas muito mais sérios. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso, que é falar sobre a vida, né? Eu costumo fazer uma brincadeira e ironia com as pessoas, tipo, não entrando em política, mas enfim. Quando as pessoas falam na questão de porte de arma no Brasil, né? Eu costumo falar, não precisa. O Brasil já tira essa habilitação facilmente. A habilitação já é um porte de arma no Brasil. É, uma arma, né? O carro é uma verdadeira arma. E o brasileiro, ele, não estou dizendo todos, tá? Mas tem um percentual muito grande de brasileiro que é extremamente irresponsável. Muito irresponsável. A gente cansa de ver nos noticiários aí pessoas perdendo a cabeça, as estribeiras no trânsito e fazendo coisas absurdas que impensáveis, assim, né? Exatamente. Mas, Aham. enfim. Agora, a gente tava falando de rock também, Vagnão. Quem, na sua opinião, é o maior vocalista da história do rock? Ah, cara. Eu acho que além de ser o maior vocalista, o maior frontman, uma personalidade única, assim, eu acho que Fred Mercury, cara. Foi um cara. Frontman é pra aquela presença de O palco. frontman é a grande liderança, a cara da banda, né? Quando você fala de uma banda, você lembra do cara. Eu acho que o Fred Mercury foi algo de. Com todo respeito a todos que nós temos aí, né? Bruce Dickinson, por exemplo, que é outro cara fantástico. também. O cara do Foo Fighters, como que é o nome do Dave vocalista? Grohl, Dave ele Grohl, é né? impressionante também, mas eu acho que o Fred Mercury ele tinha algo de diferente que cativava demais, que chamava atenção, além da qualidade dele. Tudo bem que ele, no final da carreira dele, por estar doente e tal, ele já não era mais o mesmo, a voz já não era mais. Mas eu acho que o que vale aí é o que ele construiu ao longo da carreira, né? O conjunto da obra dele, né? E eu diria que foi ele o grande, maior vocalista aí, né? Eu já acho que seria o Michael Jackson, talvez. Não, brincadeira. Ou o cara que Michael não Jackson, sabe Apesar que um grande nada. é um artista, vocal pô. Não. brilhante, né? Não, o cara que não é sabe rock, nada é o Pato Donald no AC/DC, né? O cara não sabe, não conhece coisa nenhuma. Brian Mas eu Johnson. acho que o Michael Jackson foi alguém que. Aqui vale tudo também um pouco, mas. Só um parênteses. Ele foi um dos primeiros ali que deu uma abafada no rock, né? Parece. Sim. Porque antes do Michael Jackson, o que pegava no mundo ali era o rock. Aí daí começou o pop, né? Que aí. Hoje tem até um pouco de uma mistura também, né? Eu vejo o Coldplay fazer um pouco de uma mistura, rock, às vezes, sim. do pop dentro Pop, do rock, né? É verdade. O Michael Jackson, eu diria que foi uma revolução musical, né? Independente de quem gosta ou não Sim. goste dele, isso é independente. Um baixo que marcava mais a Sim. música, né? E aquela questão de tipo, assim, por exemplo, a minha linha é mais rock, mas, por exemplo, tem muita coisa do Michael Jackson que eu ouço e que eu acho maravilhoso. Billie Jean, Sim. quem não gosta de Billie Jean? Jeans, é. É um clássico da música, independente de ser rock ou Não não. tem como não A negar, criatividade que ele tinha no palco, ele criava as coreografias, enfim. Eu acho que ele foi um grande gênio da arte dos anos Sim, 80, sim. anos 90 e
indiscutivelmente. Mas aí foi só um parênteses fora de Não, locado. não, mas é é- música, é. é legal. Mas legal. conta pra gente, Wagner, assim, como é que nasceu esse amor pelo rock aí, que eu sei que não é pequeno, né? Como é que foi na infância? Você foi assim do nada? Ou foi um evento específico que marcou, que despertou isso aí? Conta pra gente. Cara, eu vim de uma família onde basicamente sertanejo. Até meus 9 anos de idade, cresci em sítio. Aí depois disso meus pais se separaram, fui morar na cidade, mas minha família toda base sertaneja. Sertanejo raiz. Sertanejão mesmo, tipo da época Chitãozinho Chororó, Tonico Tinha um carrinho Tinoco, pardinho. Pardinho. Liu e Léo. Milionários é rico. Aí eu peguei a época, por exemplo, Rosa e eu era- Rosinha, não? Zilo e Zalo. eu peguei a época onde, por exemplo, eu era garoto, ainda surgiu o Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo, enfim, essa safra aí, né, que estourou no Brasil todo. Aí depois disso fui morar em São Paulo e entrou a onda do pagode, né, do samba, aquela época Teve uma época forte também. que eu sou péssimo em nome de pagode e coisa do gênero, cara, mas, por exemplo, é Sorriso Maroto, Nossa, sabe, teve muito mesmo. Como que era? É, do Salgadinho, do Salgadinho, Catinguelê, Catinguelê. Catinguelê. Exalta Samba Exalta fez muito Samba, sucesso. Bom, quem fez um samba legal também, eu achava bacana, Raça Negra. o Raça Raça Negra, Negra que foi quem Luiz veio Carlos começou, lá, quem o começou vocal. esse tipo de samba lá com Raça Negra, né? Que ele tem uma Isso. voz muito característica também, o Luiz Carlos, né? Sim, o é bem vocalista clássico lá. dele. E ele Então, realmente nessa época, eu trouxe fui música. morar em São Paulo e minhas tias, meus tios, primaiada, tipo, e São Paulo, assim, eu morava em Pirituba, tem, pra quem conhece lá, a Avenida 1, ela tem um, ela tem um barracão que é da Escola de Samba de Pirituba. Então, toda sexta-feira, quando era fora de carnaval, quando era época de carnaval, os caras faziam ensaio lá. Lotava a avenida, fechava a avenida. E quando era fora de carnaval, não tinha mais ensaio, os caras faziam o pagode lá. E eu estudava num colégio à noite, que dava andando, dava coisa de 20 a 30 minutos andando. A gente juntava um grupo de amigos e descia pra. Mas, tipo assim, eu ia, mas nunca foi aquela minha praia tal. Não era o ritmo exatamente Uhum. que Aí, você gostava. Paralelamente a isso, eu trabalhando na Lapa, tinha alguns amigos que era do rock, eu gostava de rock nacional, enfim. Aí, a partir disso, fui ouvindo, por exemplo. Eu já ouvia muito antes, tipo Legião, Engenheiros, Ira, ouvia bastante. E eu fui me aprofundando mais. Aí eu fui abrindo o leque daí para os caras de fora daí, né? Uhum. Estados Unidos, Inglaterra, que são os principais aí. Lógico que depois veio Irlanda, Suécia, enfim, outras bandas fora desse eixo. Mas até então eu estava ouvindo muito, muito. E por isso que eu costumo dizer que a R.E.M. foi o divisor de águas, né? Quando eu ouvi a R.E.M. pela primeira vez, eu falei, caraca, velho, como é que uma banda pode fazer um som tão diferenciado, tão... Aí comecei a pesquisar letras, shows, coisa do gênero, histórico da banda, o porquê que Era a uma banda era assim, época com que não certo tinha, gênero. não era Google isso Não aí, tinha né? Google. Era uma Não pesquisa até tinha. mais gostosa às vezes, porque Você tem que quando você buscar. encontrava um conteúdo, né? Se você emprestar um livro, emprestar uma revista, era ali que tava o conteúdo pra você saber, né? Fora dali, você Eu chegava não ia nas ter bancas de acesso. jornais na Lapa, perto da estação da Lapa, e comprava hoje uma revista, ou outra, mas a revista da época que eu adorava nem existe mais, é a Showbiz. 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 E ela era mensal. Acho que eu lembro disso aí. Cara, Showbiz. eu esperava ansiosamente todos os meses pela revista. Era assim, Legal. uma espera de um mês, e quando eu comprava, eu lia num dia. Caramba. Eu digeria ela num dia só, assim. Era uma leitura muito gostosa, muito fascinante. E além de notícias do mundo do rock naquele mês, você sempre tinha uma banda em destaque. Então você passava a conhecer melhor aquela banda. E a partir daquilo, você voltava na banca e falava, agora eu vou comprar outra revista que é mais direcionada a essa banda, por exemplo. Aí foi, dessa forma, foi tipo... E assim, é que nem história, né, Bruno? Como a gente já fez. Aí parece que determinados assuntos, quanto mais você vai lendo, mais aquilo vai te cativando. Alguns personagens vão fazendo com que você se interesse muito mais por aquele assunto. E ele vai abrindo seus olhos para coisas que você nem imaginava, nem conhecia. E eu acho isso incrível. Tanto o rock quanto a história, a literatura também, sim. ela nos proporciona esse tipo de coisa, né? Então é o que eu costumo dizer, independente de ser rock, literatura, enfim. Quando você se interessa por uma determinada área e você começa a pesquisar, entender
como funciona, meu, a mente ela abre de um jeito que você imagina, vai pensar, velho, não é nada daquilo que eu imaginava, é muito mais do que isso, né? Muito mais, vai muito além, Então, R.E.M. foi a paixão à primeira vista e sem foi a dúvida. primeira paixão do rock e é a maior paixão até hoje. Eu diria que do rock foi Legião, né? A primeira, né? A primeira foi antes? Foi a Legião. Antes. A Legião, acho que a maioria dos roqueiros brasileiros começa com Legião. Cara, Legião, eu acho que não tem um jovem que nasceu entre a década de 80 e 90 e entre seus 10 a 15 anos não se apaixonou, né, um pouco pela... Acho que Quase todo Todo mundo, mundo, né? todo mundo gostava de Legião. acho que eu não conheço ninguém dessa idade que não sabe cantar Pais e Filhos. Eu acho que eu vivo uma coisa com Legião assim, que hoje eu não escuto muito Legião, acabo até... Mas não por não gostar, por causa... Sério, eu acho que saturou. Eu escutei tanto, cara, eu escutei tanto. Foi uma coisa que... Chegou um momento que eu percebi que, peraí, eu não ouço tanto, não ponho pra escutar no Spotify tanto, porque eu já ouvi muito. Parece que tão E espetacular. isso E aí demora um acontece. tempão, você ouve de novo, dá aquela nostalgia, Mas isso legal. acontece até com quem é fã, Bruno, porque, por exemplo, eu fiquei uma época, cara, pra você ter uma ideia, quando teve aquele festival da cerveja aqui em Salto, faz o quê? 1 mês e meio, 2 meses já isso, 2 meses. Uhum. Eu fui assistir o cover da Legião. De lá pra cá eu não coloquei nada em casa pra ouvir da Legião. Eu fiquei uma época na minha vida que eu fiquei assim, tipo, mais ou menos 1 ano sem ouvir Legião. E Tocou um dia eu tava demais. dormindo, tava deitado, aí eu escutei, eu tava meio o vai lá, vai cá no sono, né? Aí eu escutei de fundo o disco Descobrimento do Brasil, a Simone na sala colocou pra tocar, daí tipo, cara, eu continuei deitado e ouvindo. E foi tão fantástico, tão maravilhoso. Então, assim, as bandas que a gente gosta muito, que a gente ouve durante muito tempo, ela não necessariamente você vai ouvir todos os dias, né? A R.E.M., por Sim. exemplo, eu não coloco a R.E.M. constantemente para ouvir. Mas tem situações... Por isso que elas são as bandas especiais da nossa vida. Para nossa alma. Porque existem momentos na sua vida que você fala, putz, essa é a hora de ouvir Legião, essa é a hora de ouvir Engenheiros, esse é o momento de ouvir R.E.M., esse é o momento de ouvir Beatles. Eu comecei a paixão por Beatles, gosto muito da música dos Beatles. Sim. Ai, que clichê pra caramba, né? Mas eu é- emprestei um vinil do Marcão e dormi na sala, na casa do meu pai, ouvindo o vinil. E aquilo entrou na minha cabeça, aquelas melodias, uma música atrás da outra, eu não conhecia tão bem, sabia dos Beatles quem era e tal, mas não conhecia, não tinha ouvido um álbum inteiro. Fiquei apaixonado. E realmente, agora, com relação ao Bruno e essa paixão pelos Beatles, eu posso dizer porque eu tive a oportunidade de ver o show. A gente foi Fomos ver o lá, show do Paul McCartney. a lenda. E o Bruno Isso é sabia uma a lenda, história, Sem exatamente. dúvida é uma lenda. Ele sabia a história de todas as músicas, era legal, ia tocar música, ele já dava algumas palavrinhas lá, isso aí ele fez em homenagem à mãe dele, esse aí ele fez em tal lugar, para não sei o quê. Alguma coisa Muito eu meti o legal. louco também, tipo Vagnão assim, mas... E que não é, na verdade, os Olha, Beatles se não tratando é de Beatles vai demorar pra saber se ele mentiu ou não agora, porque a carreira é muito extensa. Eu não sei se ele tava mentindo, mas que ele falou todas as músicas, ele falou. Mas uma curiosidade, sabia que eu gostei tanto de Legião e tudo mais, mas eu fui conhecer a música Será pelo Raça Negra. Será? Depois que eu fui Muita ver, eu gente- falei, peraí, por que o Renato Russo Legião regravou Raça Negra? E aí que eu fui entender, depois eu era moleque, fui entender que era o contrário. Bagaceira, só imaginação. E era no pagode que eu conheci. E O o- tanto sucesso que fez. Não, muita gente conheceu o Será pelo Raça Legião, Negra, Legião é verdade. fantástico também a questão do talento deles, porque era até simplista para se tocar, né? É uma banda simples de se tocar, não é uma banda Os complexa, acordes, né? São Não simples. Né? são complexos, eles conseguiram fazer música muito legal. É porque era uma banda punk, né? Hum. O punk, ele é simples, acordes simples e mais rápido, né? E a Legião era o aborto elétrico, eles começaram como punk, o aborto elétrico. Então, quer dizer, ele já tinha essa... Com o tempo, a Legião mudou um pouco. Por exemplo, você pega aí o próprio Descobrimento do Brasil, por exemplo, tem uma mudança drástica no Sim. som. As Quatro Estações, por exemplo, há quem o diga, e eu até concordo, há quem o diga que o Renato Russo tentou fazer um trabalho parecido com os Smiths, né? Porque você pega, tem muita referência de música britânica ali, tem muita coisa britânica ali. Inclusive uma delas gravada em inglês, né? É. Então, assim, ao longo do tempo eles mudaram muito, assim. Ele gostava muito de línguas, né? No sentido né, amplo aí, velho. Ele começou a cantar em italiano, né?
As primeiras músicas dele em outra língua foi em inglês mesmo. O italiano já veio quando ele tava. Não, eu falo, tava começou doente assim, já. né? De repente, ele, depois de toda a parte do rock, ele começou Sim. a tocar italiano, assim, do nada, assim. Que era Ele uma cantava paixão que ele muito tinha, bem né? italiano Por conta do também. pai dele, que Tocava, era cantou descendente. Laura Pausini, algumas músicas da Laura Pausini, né? Muito, muito legal. Muita voz, né? Bacana. É, E, faz bom, falta. mas no rock nacional a gente falou um pouco do rock internacional, das bandas dos Estados Unidos, inglês e tal. Mas o rock nacional tem uma qualidade muito bacana também. Barão Vermelho, eu sei que você é muito fã dos Engenheiros do Havaí, né? Espetacular, Inclusive, você casou no seu casamento, né? Teve Teve 2 músicas músicas dos Engenheiros. de Engenheiros do Havaí. E a Ram também. Que não podia faltar. Bacana, bacana. Qual da música Foi da Everybody Hurts. da- Everybody Hurts. Ai, que Everybody bacana. Hurts. Cara, o cara casando e ele canta assim, Everybody Só fui pensar nisso depois. Aguente firme. E agora- Hold on. Hold on. Aguenta Aguente firme. firme. Você Muito sabia da tradução ou não? Eu sabia, mas a música eu gostava tanto na época, e a Simone também. Que a Não, gente mas falou, essa vai, música, ela realmente ela toca na alma, né? É uma Não, é música bonita muito demais. bonita. Ela é muito forte, essa E música. num casamento, assim, o ritmo dela muito Sim. significativo, muito Foi bacana no casamento que, tipo, isso não foi programado nem nada, cara. Eu peguei uma versão ao vivo de Everybody Hurts. Caramba, E cara. no começo da música, tipo, tem aqueles 3 toques de baqueta pra começar a música. Toque, toque. E a Simone fora da matriz, porta fechada, cara, não foi ensaiado, não foi programado. Toque, toque, toque. E a porta abriu. Eu olhei assim, Bicho. eu olhei pra trás pra ver se tinha Isso alguém é- comandando aqui. O Cirque du Soleil que organizou a cerimônia. Certo o negócio. Cara, foi Espetáculo. impressionante. Eu fiquei impressionado, mas enfim. Impressionante você encontrar o Humberto Gessinger depois de alguns anos com sua mulher e seu filho É, e porque conversar Eu com tava ele. lá, tava junto. o Bruno, vocês estavam, né? A gente tava a lá, a gente gente tava lá. pôde ver esse momento porque emocionante mesmo, né, cara? Foi interessante que ele olhando pro William, né? O William, aquele olhão azul. O William tava, acho que com uns 2 para 3 aninhos, eu acho. E Deus E a parabéns pra vocês. inclusive, né, entrada cara? foi- Pelo William. A entrada foi a hora do mergulho e a saída da igreja foi lado a lado, né? Aí quando o Humberto autografou o livro da Simone, era aniversário da Simone, inclusive, né? É. Colocou no Feliz Aniversário Simone, ela tem na estante até hoje lá. Aí eu falei, pô, Humberto, meu sonho era te conhecer, que eu queria te contar uma história, cara. Ele tava autografando, ele parou, cara, e o cara é tão incrível, tão... Ele parou, colocou, pô, pode falar, velho. Eu peguei e contei a história, né? Ele olhou pra mim, olhou pra Simone, olhou pro William, o William com aqueles 2 olhão azul, olhando assim. Pô, cara, pelo jeito deu certo, né? Bacana. Então, foi um momento muito marcante, assim. Conhecer esse cara foi... Humberto, pra mim, é um dos maiores letristas da música nacional, do rock, enfim. A poesia da música dele é O Carlos trocadilho de Drummond de palavras Andrade, que sabe? ele... É muito É, O bom. trocadilho que ele faz com as palavras é impressionante. Se não fosse um Sem roqueiro, seria um querer- poeta. Sem dúvida. sem Sem que- dúvida. Inclusive aquela frase, sem querer eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Se você observar bem a letra, Uhum. elas fazem isso também com a nossa forma de pensar, né? É verdade. Muito Sim, legal. muito bom. Se eu tivesse a força que você pensa que eu tenho, eu gravaria no metal da minha pele o teu desejo. Feitos um pro outro, feitos pra durar, uma luz que não produz sombra. Quando ele fala isso, é o perfeito amor. A luz que não produz sombra onde quer que ela esteja. É impressionante. Vagnão Poeta também temos Não. aqui no estúdio. Então, Eu uma esqueci cita- de dizer, Humberto E Gessner. música, Tem uma e citação lembrar agora. que música é poesia, e poesia é pensamento, é o que transforma as coisas, né? Se não houver poesia, no caso, essa questão poética do pensamento, a gente não transforma nada, dúvida. né? Sem dúvida. Pois Legal. essa foi muito tocante, que eu fiquei Não, emocionado, Xandão. Eu tô segurando as lágrimas aqui agora É. também, depois que a gente começou nessa parte mais emocional da... É que o problema é que bate-papo. podcast não tem comercial, cara. Eu vou enxugar minhas lágrimas aqui. Não, ainda bem que não tem pra não quebrar o... Sem dúvida. Aliás, aqui a gente não falou, mas é que nem qualquer outro podcast aí que... A turma fala, eu falei pro meu irmão que ia fazer o podcast aqui e tal, ele falou assim, podcast é a nova cerveja artesanal de pessoas de meia idade.
acabou comigo, né? Muito, Falou, muito estimulante. tá na Mas você moda. tinha que ter falado pra ele que eu tô, É a porque eu nova- represento a juventude é. nesse negócio aqui. Boa. É a nova cerveja artesanal, todo mundo quer fazer agora. Mas assim, então, estamos igual aos outros também, né? Estamos iguais aos outros. Porque nós né? Mas somos o que uns mais clean. iguais que os outros. Como é Mas que é? igual- Engenheiros do Havaí Crin- de novo. Cringe? Como é que é o negócio? Clean. Tem uma palavra que cringe, que é pra falar esqueci que é o nome que Tenho você- dificuldade, eu tenho ultrapassado. dificuldade. É ultrapassado. É cringe mesmo que eles falam, né? Cringe, né? Cringe, Vixe, eu tô por fora total. Mas assim, pode ir no banheiro, levantar, tomar uma água e tal. A gente segue o bate-papo aqui esperando. Tranquilamente. Né, tranquilo, número 1, número 2. Brincadeira. O que precisar pode sair, dar uma volta lá, voltar, que a gente Falou continua o brincadeira, eu bate-papo. achei que era sério, número 1, número 2. Não é brincadeira, porque se precisar, né, não tem jeito, né? Mas assim, é livre, tá? Se precisar sair, sai, a gente continua Número o 1, número bate-papo 2, aqui. número 3. O que é o número 3 também, né? É melhor nem saber agora. Ixi, eu não sabia que tinha, né? É mas, melhor nem saber. Mas vamos Quando continuar. o cara né? bebe muito. As histórias da vida. Muito bom, Xanão. Percebi uma indireta aí, mas tudo bem. Eu beber, não bebo. Parei ontem às 5 da Parei. manhã. Certeza, mas aí. Eu não sei. Deu uma piscada ali agora. Equipe técnica. Tá tudo certo aí? Vamos ver aqui. Câmeras, tudo certo. Deu uma piscada ali, mas tudo bem. Você que tá assistindo aí. Com certeza alguma coisa com o nosso satélite. O pessoal que tá assistindo às vezes não vê, mas nós estamos com toda uma galera aqui. Tá filmando a gente. O satélite Tá é o podendo. carinha ali que tá mexendo. O satélite. Mas é legal, Wagner, muito bom, né, cara? E também agora a gente não consegue conversar com você sem falar também da sua paixão por história. Conheço você como um cara. Cara, troquei ideias assim de história com você que não entendi nada do professor quando eu estudava. Né? Então, da Foi onde tirar dúvida com o Vagnão. tirar dúvida com o Vagnão e com umas par assim de breja e tal, isso não tem coisa melhor, né? Fala um pouco aí como é que nasceu essa paixão por história, todo esse interesse, né, que te levou a conhecer bastante sobre o assunto aí. Cara, eu, pra ser muito sincero, na época de colégio também, eu não era um aluno muito exemplar, assim, né? Minhas notas eram aquelas medianas, né? Sempre foram. Mas eu acho que o interesse por história veio justamente aliado ao rock, por incrível que pareça. Porque justamente essa fase que eu comprava muita revista de rock, ia nas bancas e comprava, não sei o que e tal. Aí nesse percurso, muitos discos de bandas que saíam, eu ia ver qual o intuito daquele disco. Aí tal banda falava de uma coisa, gravaram por isso, tal, não sei o quê. Engenheiros, por exemplo, quando gravou o Minuano, era uma clara alusão ao Che Guevara, à esquerda, enfim, às revoluções dos anos 60 e 70, né, as brigas de classes da era moderna. E a partir disso eu comecei a buscar conhecimento nisso, né? A ler, por exemplo, ler sobre Che Guevara, li muito sobre Che Guevara, a história da América Latina. A partir disso fui ler sobre a Revolução Francesa e como eu disse, é meio que aquilo, quanto mais você vai lendo, você vai descobrindo determinados personagens que te instigam a conhecer mais e mais e mais. E naturalmente você vai ampliando o leque, né? Naturalmente, fui ampliando o leque, conhecendo, tipo assim, gosto muito, não que eu seja um exímio conhecedor, né? Mas eu gosto, me interesso muito, assim, vira e mexe eu pego coisas e tô lendo. Agora, por exemplo, tô lendo Invencível, que é um livro Invencível. maravilhoso, fantástico. Fala do quê? Então, esse livro, na verdade, esse livro a Simone me deu, porque eu falei muito desse livro, porque uma certa noite eu tava sem sono, liguei a TV, do nada, assim. Esse filme tava bem no comecinho. Como eu tava sem sono, eu falei, pô, vou assistir isso daí, né? Nome Invencível, um nome que, sinceramente, não me dá muito entusiasmo para assistir alguma coisa. Invencível. Vamos lá. E falava sobre um jovem descendente de italiano na Califórnia, no início do século XX. Cometia seus pequenos delitos. Era um moleque bem atentado, por assim dizer. E para sair dessa vida torta, o irmão dele pegou no pé dele para virar um atleta, porque ele demonstrava uma aptidão física para correr. Caramba. Absurda, assim. Ele começou a treinar, se despontou nos Estados Unidos e
conseguiu entrar para a equipe olímpica e foi para a Olimpíada de 36 em Berlim. A famosa Olimpíada do A famosa Hitler lá, Olimpíada, né? exatamente. O A Estádio famosa. Olímpico de Berlim. Como que é o Inclusive- nome dele? É Luiz Zamperini. Luiz Ampere. Ah, Inclusive numa é que parte tem um do... outro cara famoso também, que era que é aquele que ganhou na corrida, né? 100 metros e tal. Era Norte-americano. negro lá. É, Vou lembrar dele. Jesse Owens. Jesse Owens, exatamente. Ele não ganhou uma, ele ganhou 3 medalhas de Ganhou ouro. 3 e tal. E, enfim, era o homem mais rápido, eu acho. Numa delas, o Hitler até se retirou do estádio. Não enfim. ficou na premiação. E o Luiz Zamperini, curioso que ele cumprimentou Hitler, né? Inclusive, ele fala no livro que ele chegou a cumprimentar Hitler. Hitler estava ali no espaço dele, que não me lembro o Tribuna, nome esse, ó. exatamente. Ah. E ele passou pelo Hitler assim, o Hitler olhou para ele e falou: o menino americano que chegou em quarto nos 1.500 e tal, não sei o quê. Porque todo mundo, ele era muito jovem para correr, porque 1.500 metros, como eu corri muito tempo na minha vida também, os 1.500 Tem essa história metros, também, tem foi isso ainda. corredor, né? Vambora. Os mil Ainda e- bem que a podcast tem limite. Os 1.500 metros, o cara, para ele chegar no auge da carreira dele, é por volta dos 30 anos. É quando o corpo está muito maduro, já está muito preparado, muito feito Sim. para isso. Ele tinha 20 anos, 22 anos de idade. E ele chegou em quarto lugar, então ele se tornou um atleta muito promissor e que com certeza na Olimpíada de 40, se tivesse, Ah, ele ia pegar pódio. Não tinha dúvida Sim. disso. Mas enfim, ele passou a Olimpíada de 36, ele voltou para os Estados Unidos, continuou a treinar e pum, e a guerra explodiu. Nisso acabou o sonho de atleta olímpico. Por quê? Porque ele foi convocado pelas forças americanas, entrou para a aviação, que na época era parte do exército, né? Não existia aeronáutica ainda na Segunda Guerra, era chamada de exército, né? uhum. Nos Estados Unidos, porque era tudo acoplado, não existia definições como nós temos hoje. E ele entrou naqueles aviões enormes que viajava pelos oceanos, encontrar embarcação, metia bala, coisa do gênero, reconhecer território. Até que numa dessas aventuras dele, o avião deu uma pane e caiu no meio do Pacífico. Quase foi comido por tubarão, desidratado, torrado pelo sol, até que ele foi encontrado, ironicamente, por uma embarcação japonesa. Aí ele virou prisioneiro de guerra para o Japão, ficou 2 anos. Detalhe, ele ficou em alto mar durante 60 ou 70 dias, coisa do gênero. Caramba. É um absurdo. Aí foi pego pelo japonês, se tornou prisioneiro de guerra, ficou 2 anos lá, terminou a guerra, voltou para os Estados Unidos, quase morreu nesse lugar aí, porque os japoneses quase mataram ele. E a curiosidade dessa história é que ele disse uma certa vez que queria conhecer o cara, o japonês, que eu esqueci o nome dele, que comandava o campo de prisioneiros lá, né? E na Olimpíada de Inverno de 1998, foi em Tóquio, ele carregou a tocha olímpica em Tóquio. Esse japonês se negou a conhecê-lo, não quis conhecê-lo. Tanto é que esse japonês morreu em 2002 e o Luiz Zamperini veio falecer agora em 2014, se não me falha a memória. Uhum. Então esse livro, assim, ele, para mim, foi a história do filme foi muito inspiradora. Você, tipo, nascer numa família pobre onde você não tinha estrutura nenhuma e estava à beira de ser um delinquente, um presidiário pro resto da vida. De repente você se torna um atleta olímpico. Vem a guerra e acaba com todos os seus sonhos. E durante a guerra você quase morre num campo de concentração japonês. E você sai de lá e morre aos 96 anos de idade, uma vida repleta de emoções, enfim. É uma vida, assim, que tem muita coisa para ser contada, muita coisa É para uma ser história explorada. que merece um filme mesmo. Um livro. E depois disso, falei tanto desse filme, a Simone foi e me comprou o livro e eu tô lendo que o livro é muito mais detalhista, muito sim, mais imagino. amplo, muito... Sempre, né? É, maravilhoso. Mas leiam Invencível, Luiz Zamperini. É uma baita história. Pô, legal. Que E bacana. partiu disso a questão de história, né? Como estávamos Estávamos falando tipo, dessa paixão de história que vem do rock, porque realmente o rock tem uma história muito legal também, né? Sim. E geralmente quem gosta de rock começa a gostar da história das bandas, né? Segue uma linha, assim, né? A Do minha tempo, diferença foi que eu fui mais politizado Depois e a você política foi se acaba politizando aí. ampliando bastante esse leque daí, né? É Mas por isso que você fala, por exemplo, você fala de... o Wagner fala de datas, tal, não sei o quê. Na verdade, eu não gravo datas. Quando eu leio assuntos históricos, na minha cabeça eu faço tipo um mapa, assim, tipo... Como que aconteceram as coisas? Aconteceu isso,
Depois isso, por causa disso aconteceu É aquilo. uma árvore, né? Aí tem Exatamente. os ramos e... Só que conforme você vai lendo aquilo, naturalmente na sua cabeça as datas começam a ir se fixando. se encaixando. É claro, não vai lembrar de todas as datas que Certinho. são muitos acontecimentos, né? Mas é por conta disso que eu lembro de muitas datas, assim, pela sequenciabilidade histórica das coisas. Bacana. Muito legal. É, até a gente conversando aqui agora, eu diria que você é uma pessoa que gosta de ir a fundo nas coisas, né? O rock, se eu for conhecer as origens do rock, né, na história, você gosta, lógico, quem gosta de história, você gosta de puxar as coisas lá de trás. E você é um cara também O aplicativo, cria o aplicativo, vai, assim, aliás, lança o aplicativo ó, deles próprios. se tornando um VIP, né? Um VIP. E Um VIP. inclusive o VIP, bota o merchan aí. Olha lá. olha lá, VIP Car. Não vamos esquecer, hein, gente. Lembrando de novo, baixa o VIP Car aí, galera. Tanto para motoristas quanto para passageiros. VIP Geral. Car, você quer? Geral. E é o seguinte, e falando em inglês, né? E nessa questão também do atletismo, você foi um cara que praticou, correu, chegou muito bem posicionado em muitas corridas. Agora entra aquela vinheta, Vagnão Sports. Era o Vagnão Rock, agora é o Vagnão Sports. Wagner Rock. E foi uma coisa que você foi a fundo também. Você treinou, você falou, vou competir. Você tinha, não sei se você tinha algum sonho de competir em alto nível, assim, internacionalmente. Você ganhou medalhas importantes, né, no atletismo, né, Vagnão? Importantes, na verdade, não. Assim, para a idade era, né? Meus pais já haviam se separado já e, assim, eu basicamente por conta da dificuldade econômica, enfim, minha mãe tinha que trabalhar muito e sustentar 3 filhos. Então a gente vivia basicamente na rua. E assim, a mãe saía, moleque vai ficar dentro de casa? Quero ver o moleque que fica. Não, mas principalmente na época que não existia videogame, não Não existia tinha videogame. Não, até tinha questão o da Atari, internet. mas a gente não tinha condições nenhuma disso, né? Tinha uma TV em preto e branco, inclusive, né? Que assistia a Sessão da Tarde, Tela Quente, Domingão do Faustão. Quando começou os Simpsons no Brasil, eu assistia. Nossa, Quando começou os Foi uma Simpsons, libertação, cara. você vê que você pode ser adulto e rir com um desenho. Exatamente, cara. Então, assim, eu vivia na rua e, assim, eu sempre tive eu era muito vigoroso, assim, no quesito pra correr, era o dia inteiro correndo pra cima e pra baixo, né? Aí tinha um estudante de educação física na Unesp, porque eu morava do lado da Unesp, em Rio Claro. E esse estudante, ele queria dar aula de atletismo. Aí um menino me falou, vai ter aula de atletismo. Eu falei, vamos lá, tal, não sei o quê. Comecei, o cara olhou pra mim e falou, cara, fôlego é esse, velho, que tu tem? Eu tinha acho que 10 para 11 anos de idade. Daí eu comecei eu treinava de segunda, quarta e sexta. Das 2 da tarde às 4 da tarde. Toda segunda, quarta e sexta. De terça e quarta ele dava aula pros grandão. Os mais velhos que eu, tipo de 16 anos de idade, 17 anos de idade. Comecei a treinar de segunda, quarta e sexta, passou um tempo, eu apareci lá na terça-feira. Ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, vim treinar também, velho. Eu com 10 anos, no meio dos molecão de 15, 16 anos de idade. Eu comecei segunda, quarta, quinta, sexta e sábado. Todo dia da semana. E corria junto com os maiores. Ele dava treino pros maiores, tipo de resistência, eu sempre lá no pelotão da frente, lá. Aí até que teve uma corrida de 10 km do SESI. Um percurso em estrada de terra. Era um domingo de manhã. Aí ele me chamou pra ele, falou, vamos lá? Falei, vamos. Aí cheguei lá, deu a largada, ele falou, você nunca correu os 10 km, a gente treina muito menos do que isso, então vai devagar, vai tranquilo. E ele falou, eu fui embora. Deixa ele lá falando. Aí, resumo da ópera. Na minha categoria, cheguei em primeiro. Completei os 10 km. Caramba. Até porque tinha poucos da minha idade fazendo os 10 km, né? Era muito difícil quem fazia os 10 km. E cheguei na frente de muito marmanjo.
Aí me inscreveram em jogos escolares. Eu me lembro que nos jogos escolares eu fiquei em primeiro lugar 3 anos seguidos nos 1.500 metros. Era o melhor de Rio Claro nesse quesito. Aí a gente entrou num processo onde eles queriam me inscrever na Federação Paulista. Aí para mim competir para fora, os Cambau 4. Inclusive nesse meio tempo tive a oportunidade de conhecer alguns atletas profissionais em jogos abertos, que foi muito legal. Emerildo Araújo, que foi campeão dos 400 metros com barreira. Pouca gente conhece ele hoje, mas foi um grande atleta brasileiro. O pai desse PA, o Camilo, ele era velocista na época. Eu vi ele correr em Americana, né? O PA do Big Brother. Sei. Então, o pai dele, eu vi ele correr em Americana, conhecia, peguei um autógrafo dele na época. Foi bem, bem legal. E só que daí, por conta das adversidades da vida, a gente teve que se mudar de Rio Claro, tive que sair da equipe, me desliguei de todo mundo lá, fui morar em São Paulo e fiquei muito tempo sem treinar. Isso Aí, é puro treino esse esporte, né? cara, atletismo, eu acho que não só atletismo, né? O esporte em geral, geral, ele é martelar. Disciplina, né? É martelar, você tem que martelar, é tipo que nem martelar. Essas coisas de fôlego, né? É sempre num limite, né? Então, assim, daí depois, muito tempo, voltei muito tarde já. Lógico, não dá mais para amadurecer o organismo como o de uma criança. Mas eu corri durante muito tempo ainda. Hoje é trotinho só de... Cheguei a participar de meia maratona, coisa do gênero. Corri muito tempo já depois de adulto, já os 10 km. Mas sempre foi independente. Eu tive, evidentemente, como foi feita a pergunta, o sonho de ser um atleta. Eu tenho certeza absoluta, cara. Se me perguntam hoje se eu tinha condições. É que a gente no Brasil tem a questão de investimento também, né? O atletismo é um dos esportes que menos investimento tem no Brasil. Menos mesmo. E é um tipo de modalidade, não só o atletismo, mas o esporte em geral, ele precisa de dinheiro injetado, não tem jeito. Você precisa de uma boa alimentação, você precisa de um suporte técnico, você precisa de boas academias, você precisa de um fisioterapeuta, enfim. Tudo isso faz um profissional. E eu nunca tive isso, mas eu tenho certeza que dentro das condições físicas que eu tinha na época e de acordo com o que eu ouvia, as pessoas que queriam me levar para a federação na época, eu acho que eu chegaria a uma Olimpíada, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito que eu iria longe. Assim, mas é puro achismo, né? Isso é puro achismo. Mas você lembra o quanto destacou, né? Que nem você viu o seu professor se espantou com o fôlego e tal. Isso... o pessoal percebeu o potencial e você foi humilde, você teve ganhos importantes, né? Na verdade, já como... Pessoalmente falando... Como criança, praticamente, né? Você teve... Quantos anos? Foi 10 anos, é isso? Eu tinha uns 10 para 11 anos. 10 anos, nossa, já 10, despontou. 11 anos. Isso é muito legal, mas nessa conversa aqui realmente deu para perceber essa característica sua. Tudo que você faz, você gosta de... Faz com paixão na coisa, né? É a paixão que move as pessoas também, né? Que faz com que você faça com mais qualidade, simplesmente porque é uma paixão, né? E quem vê a gente falar esse papo aqui, né? Fala assim, poxa, então ele é um cara mais alternativo no esporte e tal, né? Mas também é um apaixonado por futebol, sabe um monte de história de futebol, de jogador. Torcedor do São Paulo, de quem jogou, Vagnão, aonde. Soberano. Torcedor da Juventus de Turim também. Juventus de Turim, minha paixão também. E também, se não fosse brasileiro, torceria pra Holanda. Se não fosse Isso é verdade. Isso é holandês, seria um na Copa do Mundo. Aliás, a Holanda é um holandês. dos maiores, eu diria assim, dos maiores pecados do futebol é a Holanda não ter ganhado a Copa, né? ganhado a Copa, né? Assim como o Tele Santana, né? Assim como a seleção de 82, Assim né? como a Estamos seleção falando de aqui de futebol. 82, Quem viu a seleção de 82 jogar sabe que era muito... A Holanda foi um pecado, mas a gente tem que admitir que perdeu 3 finais para times competentes também, né? Perdeu para a Alemanha de Beckenbauer, perdeu para a Argentina de 78, que era um baita time, e perdeu para a Espanha de 2010, que era um... Que isso, né? Um senhor time, né? Tipo, a Espanha vai resolver jogar daquele jeito justo quando a Holanda vai na final. E eu diria que talvez o time que mais influenciou o futebol mundial depois daquela Copa foi a Holanda mesmo, de 74. O Cruyff, Carrossel, né? o Rinus Mitchell, né? O Marinus Mitchell, que era o técnico. E não sei até que ponto aquele time da Holanda também, né?
foi influenciado pela seleção de 70 do Brasil, Sim. comandada pelo Zagallo. O Zagallo que eu, assim, não conhecia tanto a questão, a capacidade dele, mas depois quando o Luxemburgo estava no auge, eu vi o Luxemburgo dando uma entrevista falando que ele admirava muito o Zagallo, o que ele fez na Copa de 70, porque o Zagallo inovou totalmente a seleção brasileira, né? Muitos consideram aquela a seleção a maior de todos os tempos, né? Eu não manjo muito assim de tática de futebol, mas tenho a impressão que 70 ainda era uma coisa assim, a bola andava mais, né? E a Holanda dá a impressão que a bola ela anda, mas o jogador também se desloca ao mesmo tempo que a bola tá. Não, a Holanda Isso foi foi diferente. revolucionou pra caramba, né? Essa coisa da que você vê o Barcelona depois, né? Toca se apresenta já, enfim, é difícil marcar porque não estão parados, Sim, né? Estão girando, rodando. Parece um futebol de salão, né? Não sei se eu sim. falei bobagem, vocês que Não. sabem Não, mais de foram tática, mas na parece futebol de verdade, salão, não, cara. a Holanda é diferente. Foram coisas diferentes, né? Porque talvez o Brasil tenha influenciado Pelo o toque de Marinus bola, Mitchell, né? ou talvez o Cruyff também, que era o cérebro dentro de campo, né? Mas a seleção brasileira, ela veio com 5 camisas 10 de É. times. O Zagallo inovou totalmente, porque ele botou um camisa 10 jogando na ponta direita, que era o Jairzinho. Botou um camisa 10 jogando na ponta esquerda da época, que era o Rivelino. Botou um camisa 10 jogando no meio de campo, junto com o Pelé, que era o Gerson. E botou o Pelé Baita camisa jogador. 10 com a camisa 10 mesmo, né? E aliás, o Pelé era fantástico, né? Todo mundo sabe, o Pelé é o Pelé. Mas quem conduzia o time brasileiro na Copa de 70 era o Gerson. Sim. O Gerson que era o camisa 10 do São Paulo na época, né? Uhum. Inclusive. E é realmente muito legal você ver a seleção brasileira jogar quando você vê alguém que entende de tática de jogo comentando a tática de jogo. Porque assim, o pessoal falava às vezes que a seleção não marcava ninguém. Não é verdade. A marcação já começava com o Pelé, com o Tostão, que era o... Então, não é uma coisa assim, o Brasil jogava e deixava os outros times jogar, não. O Brasil marcava de forma inteligente e atacava também de forma inteligente. Uhum. Então, muita gente diz que eles podem ter influenciado também a questão da Holanda trazer aquela inovação pro futebol mundial, porque realmente inovou totalmente, né? E 82 foi meio uma cópia um pouquinho da Holanda? Não, 82 Brasil? era outro tipo. Não foi uma Não. cópia, mas dá pra ver bastante artifício ali da Holanda de 74 ali. Porque Mas você eliminou os pontas, né? E todo mundo começou a fazer isso na época. Né? Aí você começou a soltar a lateral. É. Só que no Brasil ainda não tinha muito essa tradição ainda, e o Tele pegou e trouxe isso, né? O Tele acabou fazendo isso. E aí outra coisa, né? Todo mundo fala que ninguém marcava no meio, mas você tinha muito craque no meio, que Zico, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates, quer dizer... Mas eu acho que o problema de 82 de ter perdido não se deve a isso, porque a gente pegou a Itália num dia que tudo deu certo pros caras. Paulo Rossi entrava na área, O futebol gol. tem dessas Entrava, coisas, né? Gol. E houve também, o time jogava muito, mas acabou falhando, né? Em uma jogada, outra ali. E o gol da Itália saiu. Aliás, o Paulo Rossi fez os 3, né? Você teve um gol, o Valdir Pérez teve infelizmente uma falha, teve um erro de marcação em saída de bola. E no final do jogo a gente podia empatar o jogo, o Helder meteu uma puta bomba, a bola, o Dino Zoff nem viu onde a bola foi, a bola explodiu no travessão e subiu. Foi a cabeçada do Sócrates que o Zoff buscou no chão. É uma das maiores defesas absurdo. da história do futebol. Porque o futebol, falando da de 70, por exemplo, o futebol europeu carregava um pouco dos resquícios dos anos 50 ainda, né? Você tinha se não me falha, a Bulgária de 54 do Puskás, eles tinham um esquema tático de jogo que era chamado de WM. Se você olhasse de cima o campo, você tinha a formação um W e um M interligando. Caramba. E eles subiam e desciam em bloco. Então eles eram muito fortes nesse sentido. E a única influência a única seleção que derrubou Puskás. eles na final foi a Alemanha. De novo, né? E a Alemanha foi e ganhou dos caras. Mas assim, o futebol europeu começou a carregar essa questão de
subir e descer em bloco, só que estático. Uhum. Era muito estático. Quando a Alemanha de 74, você vê que elimina os pontos e os meios, eles não são fixos, A Holanda, no caso, né? é a Holanda, então você Aham. pegava os times europeus que eram mais estáticos e subia e descia em bloco, os caras encontravam muita dificuldade em marcar os caras. Como é que ia marcar os caras? Era Uhum. muito novo aquilo, era muito diferente aquilo para a época, né? E foi a ideia que o Tele, assim, em partes, não completamente, mas em partes ele trouxe para a seleção de 82 aí, né? Você elimina os pontos, coloca uns caras mais habilidosos no meio para trabalhar a bola, se movimentar mais e deixa o Serginho Chulapa para brigar com o zagueiro lá na frente. E fazia gol a roto ainda. E a partir disso o futebol brasileiro modificou demais, assim, né? Até passar pelo São Paulo dos anos 90, o Palmeiras de 94, que era um baita time, enfim. O Careca tava em 82? O Careca tava, mas ele acabou não indo pra Copa porque se contundiu. O Careca seria também o centroavante. O Reinaldo também se contundiu, eram dois Atlético, centroavantes Reinaldo, eu lembro. Careca, fantásticos. eu cheguei a lembrar do Reinaldo. E Jogou acabaram um pouco não na jogando década de 90. naquela Copa, é. O Brasil tinha um celeiro de 82. camisa 9 É que era o muito forte, Reinaldo, né? o Careca, que depois foi pro São Paulo também, né? Que era na época do Serginho. Mas acabaram não indo pra Copa. Mas qual que é a primeira Copa do Mundo que você lembra, assim? Que eu lembro de, assim, eu assisti parcialmente, que eu me lembro, assim, de cenas e tudo, foi a eliminação do Brasil para a França em 86. 86. Em 86. Mas se é parcialmente, assim, É porque você lembra eu- só do jogo ou da Copa? Não, da Copa, porque eu não Da Copa, assistia tá. completamente. Eu tinha 7 anos de idade, não, tinha 6 para 7. Não me interessava tanto ainda, assim, na verdade. Uhum. Então, ia, olhava. E da França eu me lembro bem, porque meu pai convidou muitos amigos para assistir em casa o jogo, né? Brasil e França, eliminatória, enfim, tal. A França com aquele baita time, né? Que era um bom time, né? E Michel Platini, o inclusive. Platini, acho que foi um dos maiores dos anos 80 ali. E o Brasil jogou muito mais aquele dia, né? O Brasil mandou no jogo, mas aí você pega aquela coisa, a grande ironia da história, né? O futebol, infelizmente, é desse jeito, né? Tu pega um Zico, nunca tinha perdido um pênalti na vida. Aí perde. Perdeu aquele dia. Que nem o Miller, em 94, terceira Libertadores seguida do São Paulo, foi para a decisão contra o Vélez. Nunca perdeu um pênalti na vida. Perdeu aquele dia, infelizmente. E naquele dia o Platini perdeu o pênalti pra França Platini. também na cobrança de pênalti. Sério? Mas a Copa que eu assisti na íntegra, daí que eu acompanhei jogo a jogo, aí foi a de 90, a partir Então, de 90. eu lembro de 90, só um flash também. O meu caso, 90 só um flash. E o flash que eu lembro de 90, que é só o ponto que eu lembro, é o gol do Maradona. Não é do Maradona, é o gol Canidia. do Canidia, que o Maradona 90 é. caindo, ele passa pro Canidia. Aquela cena de ele. Tem até uma câmera que pega por trás, assim, que dá bola vindo na rede. Quando eu vejo o replay, eu me lembro certinho, quando eu tinha 6 anos, não tinha ainda nem 5. Eu lembro exatamente dessa jogada. Aquele gol ali foi uma facada doída, velho. Eu O lembro Brasil que ficou um jogou- silêncio na sala, assim, É. eu consigo lembrar. Assim, E era o Brasil pequeno, mas- jogou muito mais que a Argentina também naquele jogo de 90. E Aquele gol foi uma Acabou não facada levando. que... Quebrou, né? eu acho que foi o único ataque da Argentina no jogo, se bobear. que eu me lembro foi porque... E detalhe, é considerada uma das piores campanhas do Brasil em Copa do Mundo, né? Sim. E caiu logo nas oitavas. Nas oitavas, né? É uma das piores do Eu acho que foi a única Sebastião vez que Lazzaroni. Lazzaroni se técnico. encontraram, Brasil e Argentina. O quê? Nossa, boa Bom, em pergunta, grupos hein? nunca se encontrou porque são cabeças de chave sempre, né? Então, nas eliminatórias, eu acho que foi a única vez, hein? Não Boa me pergunta recordo, agora. Não me recordo também. Boa Ah. pergunta para pesquisar depois. Eu pediria pra produção checar, mas Depois Não a temos gente vai produção. ver. Eles saíram tomar um cafezinho. eles saíram tomar um café, daqui a pouco eles voltam aí. A gente vê e na próxima entrevista a gente fala. Exatamente. Mas essa questão do futebol, a história do futebol é muito legal também, né? Estão falando aí das Copas do Mundo. Eu que sou um pouquinho mais velho. O Garrincha jogava bem? Não, brincadeira. Jogava bem, mas eu não vi. E o Diamante Negro jogava bem? 38, né? O Leônidas, o inventor da bicicleta. O Uruguai calou mesmo o Maracanã? Então, pode continuar. E, na verdade, a primeira Copa que eu vi, eu tinha 8 anos, foi a Copa de 78.
a Copa na Argentina. Puta O azar, que me- cara. Você não viu o Pelé por pouco, né? É. Só que o Eu Pelé, vi não, o Pelé jogar em amistoso, assim, mas não Pelé na de vi. 74 ele não foi também. Não foi. 74 não tinha ido Por também. pouco, não foi tão por pouco também, ó. De 74 Por ele 8 não anos, né? Por 8 anos Sou bem você mais ia jovem. Sou assistir, bem você ia mais jovem. assistir a seleção de 70, né? Mas E aí foi assistir se legal fosse que- rico também, porque eu acho que era no rádio, né? A seleção de É. 82 me impressionou tinha muito. TV. Em 78 me impressionou bastante a velocidade da seleção argentina. Me impressionava bastante. Tinha jogadores muito bons, Mário Kempes, Luque, né? Gadiego, o goleiro Passarella. Fidjol, Passarella era o capitão. O goleiro Fidjol, o que Passarella depois... é técnico, né? Não. Técnico. É o mesmo, né? Eu conheci como técnico. O Passarella era um zagueiro, não era alto, mas era um baita zagueiro também da Argentina. E o Fidjol, que depois jogou no Flamengo, chegou a jogar no Flamengo também. O Fidjol é interessante porque um goleiro argentino que eu vi que jogava muito, depois do nível do Fidjol, na Argentina eu vi poucos. Eu gosto de ver hoje alguns goleiros argentinos. O Armani, que era goleiro do River, não sei se está no River ainda hoje, né? Mas eu acho diferente do Fidjol. O Fidjol era um goleiro mais rápido, né? Uhum. Talvez não tão alto como o Armani, mas era um baita goleiro. Fidjol, Leão no Brasil, eu diria que é um dos melhores goleiros do mundo na época. Leão, O Leão tá entre os Maier maiores na da Alemanha. história, eu acho. Quem viu o Leão jogar no Palmeiras, no Corinthians, né? Na minha época eu vi o Leão jogar no Corinthians. O Leão jogava muito mesmo, né? E na Copa de 82 o Tele não curtia tanto o Leão, né? Eles tinham... Tem as não se rixas dava tão deles. bem. Ele era o melhor goleiro, né? O Valdir Pérez era um bom goleiro, mas não chegava ao nível do Leão. O Leão era bem melhor. Disso eu não tenho dúvida. O Leão era o goleiro da época. E acabou, enfim, o Brasil acabou, não por isso, né, mas acabou não levando a Copa de 82. Foi uma pena também, porque o Brasil de 82 encantou o mundo, né? Sim. Muitos falam Chamado que a futebol melhor, arte. Né? Muitos falam que a melhor é a de 70, eu não discuto isso, que é uma questão de ponto de vista também, né? Mas a que mais me atrai, eu gosto mais da de 82. 82 eu pude ver, acompanhar bastante mesmo, que eu já tinha meus 12 anos. Mas o que impressiona nessa época, a gente que viu agora recente o Flamengo do Jorge Jesus, né? Que era um time muito constante, muito intenso, né? Como se diz hoje, muito rápido. O time do Flamengo do Zico, na década de 80, ele atacava mais do que o time do Flamengo do Jorge Jesus. Então, para você ter uma ideia do nível técnico de como se jogava em 82, né? O pessoal pensa, 82 não era tão assim, não, mas os caras eram mais efetivos no ataque do que o time do Eu vi uma matéria Flamengo mesmo do Jorge nesse Jesus. sentido. Eu vi uma matéria, foi feita a comparação, né, desses dois times do Flamengo, e a efetividade de 82 era melhor mesmo. Eram mais efetivos do que o de Jorge Jesus. Caramba. Impressionante o time. Impressionante. É que é natural. Uma coisa que eu tava conversando com um amigo meu, ele falou assim, cara, chegou 3 moleque aqui agora. Eu falei, por quem que vocês torcem? Falou, Palmeiras. Um corintiano chegou ali. Eu peguei e pensei comigo, mas é natural da época quando a gente vive assim, porque eu me lembro no início dos anos 90 que tinha de moleque São Paulino, velho. Tinha, meu Deus. Nascia, Os brotava coleguinha do meu chão. era pro São Paulinho. Brotava do chão o torcedor do São Paulo. Cara, brotava do chão. tricolor. Aí veio o Palmeiras de 94, que deu aquela... E Aí depois de Corinthians- 94, 93? O quê? Primeiro paulista lá que saiu da fila, né? 93. 93. Depois de 93 começou a aparecer os palmeirenses, eu não achava palmeirense. Aí que eu comecei a ver, tem 17 porque eu sou anos, palmeirense, né? né? Então, aí eu comecei a ver um coleguinha ou outro que na escola que era palmeirense, porque os caras estavam tudo quieto, ninguém falava. Agora Concordo. hoje, cara, tipo assim, é natural você ver muito moleque palmeirense, ver lotado a cidade, Sim. às vezes parece um bando de periquito pra lá e pra cá. Só camisa verde, mas é natural. Assim como foi o Flamengo outrora, né?
E falando de futebol também, lembrar do Corinthians, da democracia corintiana, né? Do Sim, Sócrates, Casagrande, Birubiru. Aliás, Casagrande é um amante do rock também, sim. né? E Vladimir, lateral esquerdo. O Ataliba veio depois, Zenon. Importante até É, para o desenvolvimento do que ocorreu na época das diretas já. Inclusive foi uma baita força nesse sentido, né? sim, A o Sócrates democracia corintiana. participou ativamente. Principalmente o Sócrates, né? O Casagrande também. O Sócrates foi símbolo disso, né? Hum, Morreu segurando essa bandeira, inclusive. E é muito louvável, muito. O Corinthians, eu parabenizo muitos corintianos justamente por isso, inclusive. É muito louvável mesmo a atitude deles nos anos É. 80. Eu não sei se foi o time do Corinthians que mais marcou a história do time, talvez por essa participação política também da época, né? Sim, Também pelo momento que o país vivia, tinha uma abertura, uma provável abertura política, né, que acabou ocorrendo depois. E o Corinthians e os jogadores tiveram participação nisso. E o Corinthians foi campeão também na época, paulista e tal. Então acabou marcando bastante a sociedade e a molecada da época também. sim. Legal. sim. Muito bom. O que mais temos? Nós passamos pelo esporte, pela rock, pelos aplicativos, pela história. Essas as várias faces de Wagner. Nossa, Wagner, achei que você era bom, mas você é bom pra caramba mesmo. Hein? Achei que você era bom, mas puta que pariu. Você era bom desse Porra, mas jeito, cara. bom, assim. Isso daí é muito treino ao longo dos anos junto com vocês e adquirindo informações com vocês. E vocês sabem disso, né? Obrigado, mano. A gente não merece esse elogio, mas a gente Eu me- agradece principalmente sua presença aqui hoje, que trouxe muito eu tô muito feliz aqui conhecimento do e nosso. Na verdade, o primeiro episódio do Plus Podcast, plus. né? E ninguém. Assim, a gente ficou meio que. Será que vai faltar história? Vai faltar papo? Então vamos trazer o Vagnão, que aí a gente resolve esse Será que receio. vai faltar história? Então nós vimos a história do rock, a história dos aplicativos, A a história da história dos história. futebol, a A história da história da própria história. história. Muito bom, muito bom. Acho que é isso aí, né? E a gente tem que sempre não esquecer e lembrar de VIPcar. Não esqueça Não se esqueça da história do Vipcar do também. VIPcar. Vamos lá, vamos revolucionar esse esquema de transporte de passageiros aí. Vamos melhorar aí para todo mundo aí, tanto para o usuário quanto para o. Seja um VIP. Seja um VIP, VIPcar. Muito bom. E vamos lembrar também do nosso patrocinador aqui. Ah, vamos de novo, né? Aqui, o nosso patrocinador, aquele que torna possível esse programa, né? É a Casa Pet. Não deixe de trazer aqui o seu bichinho, o seu cãozinho, o seu gatinho para tomar um banho com as tias, a Daniela e a Aline. Eles vão adorar, tá? E também em breve, tá? Atendimento veterinário, tá? Tudo para a saúde aí do seu pet. Faça seu pet feliz. Isso aí, ele vai se sentir em casa na Casa Pet. É isso aí. Muito bom. Bom, legal, gente. Eu acho que o papo foi muito bom. Espero recebê-lo mais vezes, Wagner. Oh, Outras visitas ocorrerão, né? Eu queria agradecer e dizer que o papo aqui foi do jeito que a gente tá um pouco acostumado com o Wagner, ou seja, sempre com muito conteúdo. Isso é muito legal. claro, eu que agradeço Eu aí diria que você deu um plus no programa aqui hoje. Muito eu bom. agradeço o convite, claro, né? E eu acho que essa desenvoltura, a forma como ocorreu, deve-se também ao fato de já estarmos habituados com esses longos papos, né? E plus vem justamente disso, né? Das noites e noites que nós nos encontrávamos. Inclusive, durante muito tempo foi alojado na minha antiga moradia, né? No São João, onde era o nosso espaço. E ali eu não tenho dúvidas de que muito falado do meu caso, né? Muitos do meu conhecimento, ou pelo menos aquilo que me estimulou a buscar conhecimentos e adquirir novas informações, veio desses encontros, né? Onde estava você, Bruno, Xandão, Marcão, Coquinho, Osmar, Juliano, enfim, esquecendo de alguém, me perdoe, por favor, mas Uhum. é um grupo de pessoas que eu sempre tive
muito amor e carinho, vocês sabem disso, né? E que fazem parte da minha vida sempre. E então o prazer é todo meu, sem dúvida nenhuma, inclusive por ser o primeiro podcast da série de muitos aí, se Deus quiser. Valeu mesmo. Bacana, Muito Vagnão. obrigado, Vagnão. E, inclusive, você tocou num ponto interessante, porque ele acabou falando da história do nosso Plus. Nós estamos começando hoje, né? Verdade, é bom. Por que Plus? Fala assim, Plus porque é uma palavra que está na moda? Não. A gente já chamava de Plus no nosso bate-papo há muito tempo. Na verdade, Bruno, quando a gente foi escolher o nome do podcast, a gente ficou lá buscar isso, Você se buscar lembra aquilo. como surgiu a palavra Plus? Porque era o plus, né? Em inglês é mais, é um a mais. E assim, às vezes tinha. A gente era dos grupos de jovens e tal, e tinha reunião do grupo de jovens, mas a gente fazia o plus, né? Depois, na saída, passava ali. Eu me lembro onde foi fundamentalizado isso. Ah, é? Me lembro. Em 2005, quando nos conhecemos, eu morava no Salto de São José. Não sei se vocês se lembram daquela residência lá. Lembro. E o Bruno, numa certa ocasião, então a gente sempre levava bebidas, salgadinhos, enfim. E o Bruno, numa dada ocasião, acho que era um saquinho de torcida ou algo parecido. Era um salgadinho do gênero. E no verso dele tinha algo referente a Plus. Você me mostrou, inclusive, hein, Vagnão, Plus, tal, não sei o que, um Plus, juntar com a galera, tomar alguma coisa, bater papo, tá tal, zoando, não sei o que. Eu juro por Deus, eu me lembro disso, diga-se de passar, eu me lembro perfeitamente dessa ocasião. Por isso que é bom ter memória boa pra história. Aí historiador mesmo. O Bruno chegou e me mostrou isso pra quando eu falou, Vagnão, Plus, que legal, é o que a gente faz, tal, não sei. E a partir disso, a gente instituiu os encontros chamar de como Plus. foi a partir desse episódio. Será que eu tava bebaço, cara? Quem frisou muito esse termo, acho que foi o grande contribuinte assim para fortalecer esse nome, que passou a usá-lo de forma natural, foi o Juliano. Tudo pro Juliano Plus, Plus, aí ficou Plus. Não, que legal. Bebaço eu não tava, que também não bebia muito, senão ainda bem que eu vim no primeiro encontro para desfazer o enigma do Plus. Caramba, essa eu não sabia. Depois isso ficou. Eu achava até que era mais antigo. Não, partiu em 2005 a partir de você. E só que o Juliano, que ficou tanto na palavra Plus, ele acabou pegando. Então posso pedir direitos autorais pro Juliano, né? Porque eu achava que isso vinha dele. O Juliano, que é professor, nosso amigo e padrinho do meu filho, inclusive. Padrinho do seu filho. Será, sem dúvida nenhuma, será entrevistado por nós aqui. Tem muita história para contar também. Então essa é a história do Plus, né? Porque a gente falava sobre muitos assuntos. E a gente realmente entrava nos assuntos, a gente entra nos assuntos. A gente faz Plus ainda, né? Por isso que a gente acabou, assim, quantos nomes nós não e na época... vai ser esse. Falou, não, Plus, quando a gente falou Plus, eu não manjava nada de inglês, ninguém, assim, muito assim. Depois virou Plus, a molecada que começou a ter mais contato com a gente, que sabe um pouco mais de inglês, falou, que Plus, é Plus, seus animais. Aí a gente passou a usar Plus também. Agora é Plus. Molecada chata, não deixa nem a gente viver, né, velho? Plus aí. Para alguns Plus, para outros Plus, o importante é que seja mais, né? Importante que signifique mais, pronto. Muito bom. Obrigado, Vagnão. Valeu. Vamos nos ver mais vezes aqui nesse programa, sem dúvida nenhuma. Os Plus da vida, a gente vai nos encontrar. E a você que nos assistiu, né, uma ótima tarde, uma ótima manhã, uma ótima noite. Muito obrigado por esse tempo aqui. Espero vê-los novamente em outros bate-papos tão agradáveis quanto esse. Não é, Xandão? Isso, é isso aí. Muito obrigado e que a vida de todos vocês seja cada vez mais Plus. Muito bom. Isso aí. Até lá. Valeu, abraço. Abraço.